Boa noite a todos. Vamos começar a live aqui a respeito do tema de 7 dos principais erros que os investidores cometem, que os iniciantes no mercado cometem. E esses erros são muito devidos justamente à questão da experiência, né? A pessoa que está começando não tem ainda muita noção de como funciona o mercado, fica muitas vezes preso, né, a opiniões. Então esse é o grande ponto que pega aí. Boa noite a todos aí. Vocês são de onde, gente? Tem alguém de São Paulo? De Minas? Grande Maurício, boa noite, seja bem-vindo. Então vamos começar, gente. Então hoje o tema é a respeito de investimentos e dentro desse tema de investimentos a gente vai passar os 7 principais erros que os investidores cometem ao começar a investir, principalmente na renda variável, né? Os principais detalhes aí, as questões mais importantes. Lagoa Santa, né, Marquinhos? Beleza, seja bem-vindo. E basicamente eu quero começar com vocês, eu fiz aqui um resumo, né, do que eu quero falar aqui hoje, que eu acho que é o mais importante para a gente poder passar, que é justamente a respeito de, primeiramente, a gente tem que ter um objetivo com os investimentos, né? O porquê guardar dinheiro, o porquê investir, qual o resultado que a gente espera. E muitas pessoas se perdem nesse aspecto, as pessoas começam a investir, mas elas não têm um objetivo específico em mente e elas não sabem o porquê investir e ficam buscando as operações que os bancos oferecem. Então o banco oferece, o melhor investimento para 6 meses é tal, o investimento para 1 ano é tal, tem aqui um COI, tem aqui uma capitalização, você tem que ter um dinheiro na Previdência, e os bancos começam a sugerir uma série de investimentos. E esses investimentos, a maioria deles acabam não surtindo efeito justamente por causa desse princípio de qual o objetivo, né? O porquê que você está investindo aquele dinheiro, qual o resultado que você quer ter a partir disso. Então, quando a gente objetiva, né, tem uma ideia desse objetivo, entende claramente o porquê que a gente quer, fica mais fácil de direcionar os nossos aportes, ou seja, o valor que a gente vai poder colocar dentro do investimento. Então, quando a gente tem clareza, inclusive isso a gente fica mais motivados a poder acreditar naquele processo e poder colocar cada vez mais dinheiro, porque a gente confia, né, em como aquilo funciona, acredita naquele mecanismo, entende realmente o funcionamento. Tá certo? Então, a primeira coisa, a gente tem que ter esse objetivo em mente, né? Qual o objetivo? E eu falo muito aqui, né, de ter um objetivo, principalmente a questão do investimento de curtíssimo prazo, que esse sim a gente tem que colocar ele sempre na renda fixa. Então, esse de curtíssimo prazo, a gente vai buscar sempre colocar em liquidez imediata, em aplicações que a gente pode resgatar a qualquer momento. Exemplo disso são principalmente os CDBs, são talvez o mais simples dele, né? O CDB que renda acima de 100% do CDI, é uma aplicação que já atende esse objetivo, né? Porque o CDB ele tem ali uma limitação de proteção do capital de até R$250 mil. Então, se você colocou em um CDB de um banco até 250 mil, você tem o Fundo Garantidor de Crédito, né, que eles chamam de FGC, a sigla, que ela protege esse capital seu, esse dinheiro seu fica protegido de uma eventual quebra do banco, né? Algum problema que acontecer no mecanismo do banco, né? O banco tiver uma intervenção do Banco Central, alguma coisa do tipo, você já tem essa proteção para valores até de 250 mil. Então o CDB, normalmente um CDB que renda bem, né, de um bom banco, né, um banco grande, que você tenha essa tranquilidade, que você tenha essa liquidez imediata, ou seja, que você possa converter esse dinheiro essa aplicação em dinheiro imediatamente para qualquer oportunidade que venha surgir ou qualquer necessidade que você possa ter com esse dinheiro, ele já atende bem, né? Então, ou seja, ele é melhor do que uma caderneta de poupança. Por quê? Porque primeiro, que o CDB ele tem a vantagem de ter a liquidez diária, ou seja, todos os dias, na verdade, você tem um rendimento dele diário. Então, todos os dias ele aumenta ali um pouquinho em cima do valor que você tem aplicado. Em relação à comparação com a poupança somente daí 30 dias que aquele dinheiro seu está aplicado, aí sim aquela caderneta de poupança vai render ali um pouquinho. Então, antes dos 30 dias você não recebe absolutamente nada por esse dinheiro ali investido. Então, essa é uma vantagem que o CDB tem em comparação
com a caderneta de poupança, tá certo? Então tem uma outra opção também, que seria o Tesouro Direto, mas o Tesouro Direto, para essa liquidez imediata, ele talvez, em algumas situações, não é a melhor opção, às vezes pela dificuldade. Muitas pessoas às vezes não têm muita particularidade, querendo ou não, é um pouco mais burocrático o processo de se investir no Tesouro Direto. Em crises extremas, às vezes pode acontecer da negociação do tesouro ser suspensa por algum período e aí a pessoa não conseguir resgatar o dinheiro naquele momento, como aconteceu no auge da crise da pandemia, por exemplo, aqueles dias que o mercado estava mais estressado, que apresentava quedas fortes, oscilações bruscas, o tesouro encerrava as negociações e as pessoas não conseguiam resgatar o dinheiro que estava ali em alguns momentos. Então, nem sempre ele é a melhor opção, tá certo? O CDB, quando retira, paga imposto, Vanessa? Sim. Tá? Como é que funciona a tributação do CDB? Só que a diferença dele em relação à poupança é que o CDB, mesmo quando ele tem um imposto, quando não sempre ele tem um imposto que é regressivo de acordo com o tempo, mas com o imposto dele, mesmo assim ele rende bem mais que a poupança do que justamente por causa dessa isenção, né? Então ela tem a diferença. Então a poupança é isenta, o CDB não é, mas ele rende praticamente o dobro da poupança em muitas situações, dependendo da taxa de juros. A taxa de juros da economia, né, que é a Selic, ela vem caindo ultimamente, então essa diferença entre o CDB e a poupança está um pouco menor do que estava alguns meses atrás, mas ainda assim o CDB rende bem mais. Como é que funciona a tributação do CDB? Basicamente ele funciona assim: se você ficar com o seu dinheiro menos de 30 dias, você vai pagar o imposto do IOF, que ele é regressivo a cada dia que passa, até no 30º dia ele não cobra mais o IOF, mas o imposto de renda ele decorre normalmente. E o imposto de renda para o CDB ele funciona assim: se você ficou até 180 dias aplicado, ele vai te cobrar 22,5% do seu rendimento. Se você ficou de 180 dias a um ano, né, a 360 dias, aí você vai pagar 20% de imposto de renda em cima do seu rendimento, tá? É só em cima do que você ganhou. Então, perda financeira diretamente, obviamente, você não vai ter, tá? E outra vantagem aí depois disso, depois de um ano, até 2 anos, você vai ter a alíquota de 17,5%. E após 2 anos, aí a alíquota se mantém estabilizada em 15%, tá? Se você deixou 3, 4, 5, 6 anos no CDB, né? Normalmente você tem que olhar o vencimento do CDB, que o título vence daí um tempo, e aí ele ficaria mesmo sempre a alíquota de 15% após 2 anos, tá? Então essa é a ideia dali. Mas basicamente a ideia do CDB é para a gente usar ele para liquidez de curto prazo, liquidez imediata. Então por isso que eu falo que é muito importante, sempre o primeiro princípio é a gente ter clareza do objetivo que a gente vai investir. Porque se a gente coloca um dinheiro que a gente pode deixar ele por um prazo maior, aplicado em um rendimento que ela é feita para ficar um prazo menor, a gente vai perder com certeza em rentabilidade. Tá? Porque normalmente os investimentos que rendem mais, que têm mais resultado financeiro, são os investimentos que a gente fica mais tempo com eles investido. Então essa é uma grande diferença em relação a isso. Então sempre que você deixar um dinheiro de curto prazo, ele é justamente para isso, né? Para você usar quando você precisar. E não necessariamente o seu dinheiro todo deve estar nessa modalidade de liquidez imediata. Até porque, justamente igual eu falei, esses mais longos eles tendem a render bem mais do que esses mais curtos, tá certo? Então esse é um dos pontos principais que a gente tem. E aí a gente tem que ter clareza de quais os objetivos, né? Para que a gente vai investir esse dinheiro além disso. Então a gente tem clareza desses objetivos, que a gente vai ver que, por exemplo, a gente tem basicamente 3 grandes utilidades para o dinheiro. E uma delas é justamente ter a segurança, que esse atende perfeitamente. Então ele é uma segurança para o nosso dia a dia, para qualquer eventualidade, a gente pode resgatar essa reserva ali, tá certo? Outro objetivo para o dinheiro, a gente poderia colocar que é, por exemplo, realizar sonhos. Né? Então, ou seja, cada pessoa tem um objetivo específico, a pessoa tem vontade de fazer uma grande viagem, por exemplo, a pessoa tem vontade de trocar de carro, a pessoa tem vontade de comprar um imóvel, tá certo? Então, esses seriam outros objetivos para o dinheiro. E dentro desses objetivos, que muitas vezes não vão ser realizados no curtíssimo prazo, é necessário formar uma poupança para dar uma entrada, né, num imóvel, por exemplo, ou para fazer uma viagem maior, de mais tempo, por exemplo, exterior, a pessoa precisa fazer ali uma poupança, né, guardar um valor mais alto.
a gente já indicaria outras opções que a gente chama de médio prazo, tá? Então vamos tratar aqui como mais de um ano, a gente já vai colocar como se fosse médio prazo, né? 2 anos ali, tá? Às vezes uma coisa que a gente não vai pegar tão no curto. Então a gente já tem outras opções de CDB, por exemplo, mesmo, que eles já têm um prazo definido um pouco mais longo para poder vencer e muitas vezes eles têm um rendimento um pouco melhor. Então lembrando que para esses objetivos que a gente vai chamar de médio prazo, esse médio prazo eu vou colocar de 1 a 5 anos, tá certo? Então se a gente trabalha com qualquer coisa que a gente pretenda realizar no objetivo aí de 1 a 5 anos, tá? Que essa é a essência real de dividir o dinheiro, é de acordo com os objetivos com os prazos que a gente pretende utilizar esse dinheiro. Então essa aí é a definição principal. Então esse médio prazo a gente vai escolher outras opções sempre também de renda fixa. Isso é muito importante, porque como é o objetivo aqui da nossa live, apontar os principais erros que os investidores que estão começando cometem, é justamente essa questão de colocar às vezes no que a gente chama de renda variável. Tá? Quais são os ativos de renda variável, para quem ainda não conhece? São basicamente as ações, tá certo? Porque elas variam, o mercado delas varia mais fortemente a cada dia. E a gente tem também as aplicações, por exemplo, nos fundos imobiliários também, que a gente classifica fundo imobiliário sempre como renda variável, tá certo? Então, sempre que a gente falar de renda variável, a gente tem que pensar em longo prazo. Tá, gente? Anota isso aí, então, para quem está começando, para quem já investe, para ter isso muito claro em mente, que investimento em renda variável, ações e outros ativos, como por exemplo, fundos imobiliários e tudo, sempre para o longo prazo. E o principal objetivo, uma das formas mais importantes de não ter perda nesse tipo de aplicação, é justamente quando a gente foca em utilizá-las para renda passiva. Tá? O que seria renda passiva? Gente, renda passiva é uma renda que não depende diretamente do nosso trabalho. É uma renda que vem através dos investimentos, que ela cai na nossa conta com uma certa frequência e pode complementar a nossa renda principal em algum momento ou, sobretudo, e às vezes até superar a nossa renda principal com o efeito dos juros compostos ao longo do tempo. Tá certo? Mas aí vai depender, obviamente, do tipo de aplicação que a gente vai escolher e também do tempo que a gente vai deixar esse dinheiro investido e, obviamente, o aporte que a gente vai fazer também. Então, na verdade, não tem mágica, né? É um processo de construção de uma carteira que vai fazendo efetivamente esse dinheiro trabalhar pela gente. Então, no começo ele vai fazer o efeito de ser um complemento e depois ele tende a ir crescendo com o tempo, tá certo? Então, a gente tendo clareza desses objetivos, do porquê investir, o para que guardar o dinheiro, o que a gente quer extrair dele, a gente consegue direcionar ele para as aplicações que vão nos dar um resultado melhor. Tá certo? Porque muitas vezes as pessoas têm muita insegurança de investir em renda variável, as pessoas têm muito medo de investir, acham que vão perder dinheiro. Sim, a renda variável ela pode ocasionar uma perda financeira se a pessoa não souber investir. Se a pessoa tiver claramente o porquê de investir, né, os objetivos bem definidos, entender claramente a questão do prazo e focar na geração de renda a partir daquele patrimônio, ela nunca vai perder dinheiro com a ação. Tá? Essa palavra é certa, ela nunca vai perder dinheiro com as ações se ela seguir esses princípios, porque é um mecanismo de proteção. Na verdade, ela sempre vai superar os investimentos em renda fixa, principalmente por causa da proteção da inflação, tá certo? Então, essa primeira parte, né, da gente definir claramente o objetivo que a gente vai definir para poder colocar o nosso dinheiro para trabalhar pela gente, então a gente tem que ter essa clareza. Então, a gente nunca vai colocar em renda variável um dinheiro que a gente possa precisar no curto prazo. Então, curto prazo, de cara, a gente vai falar aí de até 1 ano, e médio prazo também não é interessante colocar em renda variável. Por que não é interessante? Porque num prazo aí de 1, 2, 3, 5 anos, muitas coisas podem acontecer. E pode acontecer da gente precisar daquele dinheiro no momento que o mercado estiver em baixa, no momento que o mercado estiver caindo. E aí você vai resgatar talvez só uma parte do que você aplicou um tempo atrás. Aí sim ocasionaria a perda. Agora, se você definiu
que aquele dinheiro vai ser para poder gerar uma renda passiva complementar, gerar um dividendo ali que vai complementar a sua renda, que você vai poder usar ao longo do tempo, aí sim você tem que ter esse foco claro de que esse dinheiro vai ficar investido por um tempo maior e você vai usufruir não do patrimônio que aquele dinheiro representa para você, e sim você vai usufruir da renda daquele patrimônio. É como se a gente estivesse comprando, por exemplo, o imóvel para poder alugar, né? Você compra uma sala, né? E aluga essa sala para uma empresa instalar ali, naquele lugar ali. E aí você alugou aquela sala para outra empresa. Então, mensalmente, aquela empresa vai depositar para você o valor referente àquele aluguel. E aí você vai usufruir daquele aluguel que está caindo. Você pode destinar aquele dinheiro para poder reinvestir, né? Para você comprar mais imóveis daquele, aumentar a sua renda. No caso, a gente poderia fazer essa analogia com ações, né? E multiplicando aquele capital, crescendo para cada vez a gente ter uma renda passiva maior, né? Esse seria um dos objetivos, sobretudo no início da montagem da nossa carteira. E ao longo do tempo a gente poder usufruir dessa renda cada vez maior, que vai crescendo ao longo do tempo. Então a ideia seria ter várias salas dessa, por exemplo, alugadas para ter uma renda. Então você imagina que uma sala te dá R$2.000. Se você tiver 5 salas que te dão R$2.000, você já tem uma renda complementar de R$10.000 por mês, tá? Só a título de exemplo aqui. Então seria esse mecanismo que a gente precisa entender. Não é o mecanismo de ficar comprando e vendendo imóvel. Eu comprei essa sala por, sei lá, R$500.000. Aí agora o imóvel mais valorizou, vou vender, apareceu uma oportunidade de vender por 600. E eu tive um ganho de 100 mil. Aí daí a pouco entra uma crise imobiliária e o imóvel está sendo cotado por 400. Não é essa a ideia, tá? Não é a ideia ficar transacionando, porque cada vez que a gente compra, a gente vende, a gente tem custos com isso. Muitas vezes a gente não vai acertar o momento, a gente vai acabar tendo uma perda financeira com isso. Então o nosso foco no investimento de longo prazo, ele é sempre de geração de renda, tá? De colocar o dinheiro efetivamente para trabalhar por nós. Tá certo? Então esse seria um dos princípios. Então, o primeiro ponto seria esse de nunca, absolutamente nunca colocar em renda variável um dinheiro que a gente possa precisar no curto prazo. Tá certo? Então essa é uma das questões mais importantes que a gente precisa abordar aqui. É justamente ter essa clareza que eu falei bem no início, de ter os objetivos claros do porquê montar essa carteira, o que a gente quer com isso no final das contas, tá certo? Então, por exemplo, no auge da pandemia, muitas pessoas precisaram do dinheiro que elas tinham investido e se tivessem renda variável, ela venderia os investimentos dela na baixa, né, com perdas ali talvez de 40%, 50% ali. E essa perda seria praticamente irrecuperável, né? Então a ideia não é essa, muito pelo contrário, né? A gente entender como é que funciona o mercado para poder ver que esses momentos que acontecem de oscilação de mercado são grandes oportunidades para a gente poder acelerar o nosso processo de construção de renda. Então o mercado oferece diariamente uma infinidade de oportunidades da gente poder fazer bons negócios, se associar a boas empresas e efetivamente colocar o dinheiro para trabalhar por nós de uma maneira cada vez mais eficiente. Tá certo? Então, essa é a ideia, né, de você colocar esse dinheiro para trabalhar por você de forma a separar aqui dinheiro de curto prazo, que você vai precisar sempre em renda fixa, né, de curto e médio prazo, com objetivo específico, e essa outra carteira paralela, separada, a gente vai construir ela com o objetivo de retornar dinheiro para poder complementar a renda, né? Ou seja, esse é o objetivo principalmente para quem trabalha com empresário, né, que a renda pode oscilar, a empresa às vezes está indo bem em alguns períodos, em outros períodos ela não está indo tão bem, então essa renda pode oscilar ali, às vezes a empresa depende muito da presença do sócio ainda, né, dos donos ali, e aí você fica preso ali naquilo, você não consegue ter uma renda que vai tirar uma tranquilidade para você tirar férias. Isso acontece muito com os profissionais autônomos, então dentistas, advogados, médicos, psicólogos, né, que às vezes trabalham ali, atendem clientes com horários definidos presencialmente, às vezes ainda não tem um negócio online, né, que vai complementar, elas ficam nessa situação de dependência, né, de
trabalham e ganham e recebem, nem fazem dinheiro com aquele trabalho, mas tem que fazer uma poupança forçada para poder tirar uns dias de férias, e quando tira essas férias, o que acontece com a renda? A renda automaticamente cai. Então esse é um grande problema que as pessoas têm. Então a ideia de construir essa carteira paralela, ela vem a complementar essa renda para gerar essa tranquilidade financeira, e essa renda vai sempre crescendo ao longo do tempo, tá certo? Outra grande questão que eu queria abordar aqui, que seria o segundo ponto, as pessoas têm muito medo do que a gente chama de volatilidade do mercado, tá, gente? O que seria essa volatilidade? Essa variação que o mercado oferece diariamente. Então é comum, às vezes, algumas ações subirem ali 3%, caírem 5%, sobe mais 2% e volta, e isso vai variando todos os dias, as pessoas ficam com medo. Por que acontece esse medo? Né? Qual que é o grande receio das pessoas? Que elas ficam com receio de perder dinheiro no mercado. E isso, na verdade, se ele for bem utilizado, isso não vai acontecer. Primeira coisa, as pessoas focam no patrimônio, tá certo? Ou seja, ela colocou ali um tanto para poder investir, sei lá, vamos dar um exemplo aqui de 100 mil reais, ela acumulou ali, conseguiu juntar 100 mil reais, está ali investindo em ações. E esses 100 mil, eles vão oscilar praticamente diariamente. Praticamente não, na verdade, durante o mercado aberto, a cada minuto, esse dinheiro ali vai ter oscilação. Então ele vai subir, ele vai estar lá em 100. Aí daqui a pouco vai estar 110 mil, aí vai estar 105 mil, vai estar 98 mil. E ele vai ali variando dentro do dia, né? O mercado estando aberto, ele vai variando o tempo todo. E as pessoas ficam focadas nesse número do patrimônio. E ali está um dos maiores erros. Porque quando a gente investe no mercado em ações, se o nosso foco é a renda, ou seja, o que a gente vai obter através desse dinheiro investido, aí sim o nosso foco passa a ser diferente. A gente passa a perder o medo das oscilações de mercado. Pelo contrário, a gente passa a torcer por quedas de mercado, porque essas quedas são as maiores oportunidades para nós aumentarmos a quantidade de ativos, a quantidade de ações, e aí sim a gente vai aumentar a nossa renda. Então ali está uma grande chave que a gente tem que entender, porque a remuneração do mercado, os dividendos, os juros sobre capital próprio, né, que são as formas que o mercado paga para os investidores, né, como que eles recebem o lucro do dinheiro investido ali, ele é pago em função do número de ações que a pessoa tem, tá certo? Então, como é que vai ser mais fácil da gente aumentar o número de ações? Imagina a situação seguinte, você tem uma ação que está cotada a R$10 e você vai comprar 1.000 ações dessa empresa que está cotada a R$10. Então você vai gastar 1.000 vezes 10 mil reais para poder fazer essa compra. Então você teve que desembolsar 10 mil no momento normal de mercado, que a situação está, né, tem sempre um probleminha acontecendo, mas nada muito sério. Por acaso, daí um tempinho, né, daí uns meses, acontece uma crise, que seja ela qualquer, como foi a pandemia, como pode ser uma eleição política, né, de alguma coisa que está acontecendo, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. O mercado fica com medo do político X ganhar, do político Y ganhar, uma guerra que pode estar acontecendo lá no exterior, qualquer coisa que possa estar afetando o mercado, que faça com que ele caia em algum momento, ali vai surgir uma grande oportunidade. Por que vai ser uma grande oportunidade quando cair? Porque aquelas ações que às vezes estavam cotadas no exemplo que eu acabei de dar de R$10, elas podem estar sendo cotadas nessa queda por R$5. Então, se você quiser, durante esse momento de queda, comprar ações, né, aproveitar aquela oportunidade onde todo mundo está com medo, que o mercado está negociando com valor abaixo, justamente porque está acontecendo algum problema em algum lugar que fez com que essas ações caíssem, você vai conseguir comprar o dobro de ações com os mesmos R$10 mil, tá certo? Porque se a ação agora está 5 e você quer investir os mesmos 10 mil, em vez de comprar 1.000 ações, você vai comprar agora 2.000 ações. E você comprando 2.000 ações, você vai ter a remuneração o dobro do que você teria se você tivesse comprado quando ela estava ainda 10 mil. Por quê? Eu acabei de falar isso aqui. Que os dividendos, a renda que você vai obter no mercado, ela é em função da quantidade de ações e não o valor que você aplica. Então o seu rendimento vai vir, não é porque você colocou 10 mil reais, é porque você tem ou 1.000 ações ou 2.000 ações. Então se a empresa te paga R$1 de dividendo e você tem
1.000 ações, você vai receber R$ 1.000 de dividendos. Se você tem 2.000 ações, ou seja, você comprou no momento de crise e conseguiu comprar o dobro gastando a mesma quantidade, você vai ter o que agora? R$ 2.000 de renda. E isso, fazendo isso de forma repetida ao longo do tempo, essa carteira vai sempre crescendo e isso aí vai sendo aumentado, tá certo? Viviane está perguntando a respeito do site, que podemos acompanhar o valor das ações. O principal, né, que eu uso no meu dia a dia, por exemplo, é o aplicativo da própria corretora, né? Para a gente poder comprar as ações, a gente tem que abrir uma conta em uma corretora, ou pode ser mesmo um banco que tem uma corretora vinculada, como por exemplo o próprio Nubank tem, o Itaú tem, Bradesco e vários outros bancos têm, né? Eu invisto através do BTG, gosto muito da plataforma deles, né? Funciona muito bem. E lá tem um aplicativo que eles chamam de Trader, né? Que é um aplicativo de compra e venda de ações. Por ali você consegue selecionar quais as empresas que você quer acompanhar as cotações e você consegue ver isso em tempo real durante o horário de funcionamento do pregão. O pregão, no momento, ele funciona de 10 da manhã às 18 horas e durante esse período de 10 da manhã às 18 você pode comprar ou vender ações a qualquer momento. É uma questão extremamente simples de fazer, né? Comprar diretamente as ações, ou pode ter uma assessoria de investimento também que pode eventualmente você dar a ordem para essa pessoa e ela executa para você. Então essa parte é bem simples, né, de fazer essa efetivação, e ali você consegue acompanhar o preço dessas ações. Então sempre que tiver um momento ruim de mercado, né, um momento que estiver acontecendo algum problema, tanto em política, ou às vezes um problema na empresa especificamente, algum receio do mercado, como foi a crise da pandemia, esses momentos fazem com que as pessoas fiquem com medo de investir, as pessoas ficam com receio do que pode estar acontecendo, de quais desdobramentos. Então na época do Covid, as pessoas não sabiam, né, o que ia acontecer e tudo, muita gente quis vender aquilo ali desesperadamente para recuperar aquele dinheiro. Pode ser para usar em outro objetivo, né? Precisou o dinheiro para uma emergência, a empresa precisou de um socorro e tudo. Mas aí envolve qual erro? O erro que eu falei lá no começo, né? Qual que é o erro que eu falei no começo? Investir no mercado de ações um dinheiro que possa ser necessário no curto prazo. Então, se a pessoa não tiver ali uma reserva de liquidez maior, lá, uma proteção de dinheiro para poder não utilizar o dinheiro das ações, ela vai efetivamente perder, porque ela vai ter que vender as ações no momento ruim, que seria o momento dela comprar mais ações, ela está vendendo. Então, assim, é justamente aí que separa os vencedores dos perdedores. Então, as pessoas que vão perder no mercado são essas pessoas que, quando tiver uma crise, um problema sério, vão ficar com medo, vão ficar olhando o patrimônio dela oscilando, né? Ou seja, aqueles 100 mil que eu falei lá, ela vai ver aquilo ali oscilando, ela colocou 100 mil, se ela vê aquilo ali caindo para 90, para 80, ela vai querer vender. Ela não vai conseguir ver a ótica que, poxa, se caiu para 80 mil, provavelmente as ações estão baratas. Se eu tiver algum outro dinheiro que eu possa aportar ali naquele momento, a gente vai definir isso mais claramente e poder aumentar aquela quantidade de ações ali para poder crescer, né? O patrimônio ali. E tem uma pergunta da Vanessa. Vanessa, essa pergunta eu vou tentar responder mais para o final um pouco, porque é uma parte mais técnica, né? Então é importante a gente entender a metodologia de uma forma geral, para a gente poder depois, num outro momento, a gente vai conseguir separar as ações, né? Principalmente os setores que a gente tem que evitar, os tipos de empresa que são mais benéficos para esse objetivo de geração de renda, né? Então a gente consegue fazer isso de uma forma relativamente simples, assim, que é possível a gente entender isso claramente para poder selecionar isso mais tranquilamente, que é um grande temor de muita gente, tá certo? Então é importante perder esse medo dessa volatilidade do mercado, perder o medo dessa oscilação, não precisa preocupar com isso, pelo contrário, se cair, olhar sempre com a ideia de oportunidade. Será que caiu? O que pode estar bom de comprar nesse momento, se tiver dinheiro? Se não tiver dinheiro, simplesmente esperar o mercado recuperar, porque as boas empresas, tá, gente? Tem uma máxima importante no mercado que a gente que é seguida desde que o mercado existe, é que no longo prazo o preço das ações vai sempre seguir o lucro da empresa, porque por trás daquela compra ali sempre existem empresas, você vai ser sócio daquelas empresas. Então você está comprando ali, não é uma coisa fictícia que não existe, que é uma ilusão, você está virando efetivamente sócio de uma determinada empresa. E o seu patrimônio, a sua renda que vai ser gerada por ali, ela vai seguir a partir do quê? A partir
do lucro, né, do resultado que aquela empresa está gerando. Se aquela empresa estiver crescendo, melhorando, lucrando cada vez mais, as suas cotações e os seus dividendos vão fazer isso também, vão crescer e vão melhorar cada vez mais. Se a empresa estiver indo para um caminho ruim, que a gente tem técnicas também de saber quando a empresa está piorando e principalmente tomar cuidado na hora de comprar essas empresas para não comprar empresas erradas, e aí a gente evita essas situações e se protege para poder não perder dinheiro naquela situação específica ali, tá certo? Então, quando a gente entende essa questão da volatilidade do mercado, da variação do mercado, a gente vê claramente que ela pode ser amiga do investidor, tá certo? Porque quando o mercado cai, a gente pode comprar mais. A gente não precisa ter medo do mercado ficar subindo e descendo, porque o nosso foco não é no patrimônio, tá certo? E aí outra questão importante, tá? Que muitas vezes as pessoas se perdem também com isso, é que elas ficam acompanhando o que a gente chama de rentabilidade, tá? Ou seja, não é o nosso foco ficar acompanhando a rentabilidade. Por quê? Essa rentabilidade ela vai gerar uma ansiedade na pessoa, que ela vai ficar empolgada quando estiver subindo muito, ela vai ficar muito feliz, muito eufórica, né? E querer colocar mais dinheiro naquilo que ela está ganhando mais dinheiro, que ela acha que aquilo ali é melhor porque ele está subindo mais. E vice-versa, tá? Quando o mercado está caindo em alguma ação específica, a pessoa começa a ficar com medo, com angústia, nossa, eu estou perdendo aqui 10%, 20%, deixa eu vender aqui para parar essa perda e tal, que é a pior decisão que a pessoa pode tomar. Então, não acompanhar a rentabilidade é uma ideia boa, tá? É importante, porque você ficar preso nisso, a chance disso te gerar uma ansiedade e você, em algum momento, tomar uma decisão ruim é muito grande, tá? A gente vai passar por um outro ponto que é muito importante, que muitas pessoas erram ali nesse começo, né? Que é o que a gente chama de ficar girando patrimônio, tá? De ficar trocando posição no mercado e tudo. Uma das grandes dificultadores que eu vejo hoje dentro do mercado é justamente esse excesso de informação. Então, quando eu comecei a investir lá em 2003, era difícil a gente saber o que estava acontecendo com uma empresa, eram poucos sites especializados, né? As cotações ainda, já estavam começando os primeiros home brokers, mas eles ainda não eram muito operacionais, travavam, enfim, acontecia um monte de coisa, era difícil a informação, não tinha canais no YouTube para ensinar a investir, não tinha isso. Hoje eu acho que acontece o inverso, né? A gente tem informação demais disponível, vários sites de notícias econômicas falando cada uma coisa diferente, cada analista dá uma ideia diferente, aí fica nessa, agora é hora do dólar, agora é hora de investir no exterior, agora é hora da renda fixa, agora é hora de investir em ações, e aí fica nesse, agora é hora de, e a pessoa fica perdida, ela que está começando ali, ela fica bombardeada por aquele monte de informação, cada um falando uma coisa, e a pessoa acaba se perdendo, ela acaba não tendo noção do que fazer, e ela toma decisões erradas, ela começa a fazer esse efeito ruim que eu estou falando, e ficar girando o patrimônio. Então ela tira o dinheiro daqui, passa o dinheiro para cá, volta com o dinheiro para lá, manda para cá, volta para aqui, e a pessoa fica perdida naquele ambiente, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e ela não, muitas vezes ela não faz conta, mas cada vez que ela fica trocando de posição, é o que a gente tinha falado lá, que tinha sido uma pergunta aqui, ela paga imposto. Se ela vendeu uma ação com lucro, ela paga imposto em cima daquela ação que ela vendeu com lucro. Se ela resgata uma renda fixa, aquela tabela que eu falei no início da live, que começa com 22,5% e depois termina em 15%, né, regressiva ao longo do tempo que ficar aplicado aquele dinheiro, ela vai pagar aquele imposto. Então, cada vez que você troca, né, a não ser que você venda ações até 20 mil, né, que tem uma regra de isenção e tal, mas se você vendeu 20 mil e R$1, você já está sujeito a ter imposto se tiver tido lucro. Né? Então, assim, muitas vezes tem taxas da bolsa, emolumentos que incidem ali dentro dessa compra e venda ali dos ativos ali. Algumas corretoras cobram, né, um valor por transação, se você comprou você paga tanto, se você vendeu você paga tanto. Então tudo isso vai te gerando despesa que parece ser irrisório, mas na verdade não é. Tá? Aquilo ali vai representando um grande valor ao longo do tempo. E o pior não é nem só esses custos de transação, esses impostos que a gente vai incidindo ali se a gente ficar trocando de posição, é o erro. Tá? O outro ponto importante seria isso, o erro que é induzido por causa desse ponto, porque a pessoa que fica trocando de posição o tempo todo, a chance dela estar atrasada, né? Porque normalmente quando sai uma notícia no mercado, o mercado já sabia antes, alguns insiders, né? Ou seja, pessoas que já têm informação que muitas vezes deveria ser
classificada como ilegal, mas é muito difícil provar às vezes que aquela pessoa já sabia daquela informação antes, ela já negociou antes e aquela negociação dele antes já está embutida dentro do preço, porque ela já vendeu antes, né, já definiu e tudo. Então, isso acontece justamente por isso, porque as pessoas começam a ficar tentando adivinhar o que pode acontecer no mercado, elas não entendem, não seguem um método passo a passo. Eu vou investir com foco em ter renda passiva, eu quero que essa renda cresça cada vez mais e para isso eu preciso selecionar ações de boas empresas, eu preciso fazer aportes regulares, eu preciso ter disciplina de aportar com frequência, preciso ter a paciência de esperar esses resultados acontecerem para poder ir aumentando essa quantidade, independentemente das oscilações de mercado. Se o mercado cair, eu aumento os aportes. Se o mercado ficar do jeito que está, eu mantenho os aportes do jeito que está e vou tocando aquela carteira daquela forma. O que acontece na prática? A pessoa começa a querer adivinhar o que pode acontecer e aí a gente começa a ter esses riscos, né? Então eu estou vendo um comentário aqui da Marcela, né? Assim, a respeito do Dow Jones, né? O que é o Dow Jones, para quem não sabe? É um índice da bolsa lá dos Estados Unidos, né? Um dos principais índices de lá, que ele atingiu a máxima histórica recentemente. E se isso pode representar uma queda da nossa Bolsa brasileira, né? Se as ações, qual que é a correlação das ações brasileiras, né? Acho que é isso que eu estou entendendo da pergunta, em relação às ações americanas, né? Isso é uma coisa muito curiosa, que muitas vezes elas andam na contramão. Então, se a gente analisar um período mais longo de tempo, por exemplo, na década de 2000, do ano 2000 até o ano de 2010, a Bolsa brasileira subiu várias vezes, multiplicou o capital de quem tinha o dinheiro aqui várias vezes. E a Bolsa dos Estados Unidos ficou essa década inteira, de 2000 até 2010, em função de uma bolha que teve lá da internet em 2001. Em função disso, a Bolsa de lá não saiu do lugar. Não teve, na verdade, teve uma queda, uma década inteira, e a Bolsa de lá caiu e a nossa Bolsa multiplicou várias vezes. Na década passada, de 2010 até 2020, né, vamos colocar esse período total aí, só para facilitar aqui o entendimento, a gente teve uma multiplicação muito forte lá na Bolsa dos Estados Unidos e a nossa Bolsa, na verdade, subiu pouquíssimo, né, muito pouco nesses últimos 10 anos, de 10 a 20. Né? Então, assim, muitas vezes acontece o contrário. Então, se isso aconteceu, existe uma chance grande dessa década agora de 2020, né? Vou colocar assim, de 20 a 30, né? Da nossa bolsa, talvez no final da década. Então, assim, no curto prazo, a bolsa de lá ainda está subindo mais do que a daqui. Mas se a gente analisar que a gente ainda tem aí mais 6 anos, aí, pelo menos até 2030, muita coisa vai acontecer até lá. E nesse tempo de 6 anos, existe uma possibilidade grande disso se inverter. Tá? Porque teoricamente a nossa bolsa em matéria de múltiplos está muito mais descontada, ou seja, muito mais barata do que a bolsa dos Estados Unidos. Então, na verdade, existe uma possibilidade histórica de ganho maior aqui do que lá. Agora, isso vai se confirmar? É garantido que isso vai acontecer? Não. Até porque eu estava falando disso, porque a importância da gente ter um método para a gente justamente não ficar tentando adivinhar quais serão os movimentos do mercado, porque nem os maiores investidores do mundo, os mais bem-sucedidos de todos, têm sucesso nessa questão de adivinhar para onde que o mercado vai, ou de ficar sempre imaginando, a taxa de juros caiu, então vai acontecer isso com a ação tal, a taxa de juros subiu, a ação tal, vai acontecer aquilo outro e tal. E aí a pessoa se perde nessa tentativa e erro ali, tá? De ficar especulando com as ações, tentando comprar e vender, e ela vai ter uma série de perdas por causa disso. Então, assim, é muito importante a gente ter um pensamento, seguir um método por conta disso, porque a gente tem que ter um pensamento muito pessoal. A gente não deve seguir o que a gente chama de seguir a manada. A manada quase sempre está errada. Então, se você vê um ativo disparando, né, isso aconteceu várias vezes. Né? Alguns anos atrás, a gente tinha um fenômeno na Bolsa Brasileira que chamava Magalu, né, que era a Magazine Luiza. As ações da Magazine Luiza do ano de 2016 até ali, se eu não me engano, 2021 para 2022, ela subiu várias vezes. Foi a ação que mais subiu na história da Bolsa Brasileira. Quem comprou em 16 e tivesse segurado ela ali até mais ou menos 21, assim, teria ficado absurdamente rico com essas ações. Só que ninguém previu isso e muitas vezes quem entrou no final do bonde ali, né, que as ações já estavam, né, porque no começo as pessoas não percebiam que ela estava subindo tanto, né? Quando todo mundo já falava da empresa,
já é hora de vender, já passou aquele bonde. Então, quando você vê um ativo muito forte, que todo mundo está falando dele, normalmente é hora de tomar cuidado, é uma hora de perigo, que aquilo ali, aquele movimento já pode estar no final. E as oportunidades vão surgir normalmente quando o ativo está largado, né? A gente fala largado, ou seja, ninguém está dando atenção para ele está ali e as pessoas não falam muito. Está acontecendo isso muito com a nossa bolsa, né? A bolsa brasileira, as pessoas, né, não falam tanto e tudo. Ah, não, é melhor investir lá fora, criptomoedas, outros investimentos e tal, e vai ficando largado. E as ações mais largadas normalmente são as maiores oportunidades. Às vezes demora um pouco para dar esse primeiro efeito, mas quando sobe é o que tem o melhor resultado. Tá certo? Então isso aí é um grande problema, né? Tomar muito cuidado com essa questão de ficar trocando a aplicação para não ter esses custos que eu falei e para não estar errado na posição, para a gente poder fazer a decisão certa, que é comprar sempre que tiver mais esquecido, que ninguém estiver falando muito daquele ativo. Essa seria uma grande maneira de operar ali, né? De ter resultados ali, porque no mercado, gente, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente compra a ação por um preço, né, e fica com ela e vai recebendo os rendimentos dela, o dividendo, juros sobre capital próprio, as bonificações em ações que as empresas também pagam através dessa maneira e outros benefícios que as empresas dão, né, os bônus de subscrição, etc. Desculpa. E aí seria uma possibilidade. A gente tem a possibilidade de comprar por um preço, quando esse preço se valorizar, a gente vender mais caro, também seria uma outra maneira de ganhar, né, efetivamente ter o resultado com ações. E também existe uma maneira que não é tão conhecida, tão usual para a maioria dos investidores, que a gente chama de venda a descoberto. Ou seja, que é vender as ações por um preço. Quando essas ações caem, a pessoa pode recomprar mais barato, né, através do aluguel de ações, ela devolve ao dono. É uma operação um pouco mais complexa, não é nem o objetivo daqui, mas é só para falar que existe também a possibilidade de ganhar na queda. Então, sempre que a gente faz uma compra de ação, existe alguém também, né, tão inteligente quanto a gente, né, que está do outro lado vendendo essa ação. Então, ou seja, alguém que está pensando o oposto de nós naquele mesmo momento. E um de nós vai ter um resultado positivo e o outro negativo, né? Teoricamente, ali, a partir desse tipo de operação diretamente. E depois, com o tempo, isso vai se consolidando, né? Assim, dos ajustes ali da bolsa ao longo do tempo. Então, é importante ter essa clareza que muitas vezes as quedas que tem no mercado, elas são absolutamente especulativas. Não aconteceu nada com aquela empresa e ela está caindo porque tem pessoas que estão apostando que aquele ativo está caro, deveria valer menos, e ali provavelmente vai surgir uma oportunidade de aumentar a posição por causa de uma especulação de algum grupo que está tentando ganhar com a queda das ações no mercado. Tá certo? É uma operação mais perigosa, né? Então, assim, de um modo geral, eu pelo menos não recomendo, né? A pessoa que está, principalmente quem está começando a fazer, mas existe essa possibilidade, é interessante que se saiba, até para gerar um pouco mais essa tranquilidade, que muitas quedas elas são absolutamente especulativas, de curto prazo, e que daí um pouco tempo, né, às vezes algumas semanas, aquilo ali já restabelece, já normaliza tudo, já fica tudo tranquilo, tá certo? Então seria essa a ideia de ter esse método, tá, para a gente poder saber claramente quanto que a gente investe, e principalmente nesse ponto que eu falei que eu queria frisar, não ficar girando patrimônio, não ficar trocando de ação, não ficar comprando e vendendo, porque assim, sai uma notícia ruim, a pessoa já quer vender a empresa, e às vezes aquela notícia ruim não afeta em nada o funcionamento da empresa, ela cai no curto prazo. Esses dias aconteceu com as ações da CEMIG e da Copasa. Saíram notícia que o governo de Minas estava federalizando as empresas, né? Ia passar para o governo federal tomar conta das estatais mineiras, né? As duas maiores empresas estatais daqui, que são a CEMIG, né, que é de energia elétrica, e a Copasa, que é de água e saneamento de Minas Gerais. E só essa notícia da possibilidade do governo federal cuidar da empresa no lugar do governo estadual, o mercado despencou as duas empresas. A Copasa caiu forte, né, no dia seguinte, só que a Copasa recuperou mais rápido, né, foi uma especulação bem curtinha, e a CEMIG levou mais tempo, né, agora mais recente que ela está voltando ao patamar que ela estava antes dessa notícia, e foi só uma notícia. Até então não aconteceu absolutamente nada de diferente em relação à gestão, resultado das empresas. Lembrando que sempre o foco é no lucro da empresa e as cotações vão acompanhar esse lucro da empresa ao longo do tempo, tá certo? Então, passando aqui para o próximo ponto, que eu comecei a falar, mas eu quero aprofundar um pouquinho mais, é a questão de não focar
no patrimônio, tá? Eu quero reforçar isso aqui, gente, isso é muito importante, principalmente para quem está começando. Não ter medo de que o patrimônio vai oscilar. Se você colocou 100 mil reais na Bolsa de Valores, esse dinheiro vai todos os dias subir um pouco, cair um pouco. Tá? Então é preciso não ficar olhando para esse número, focar sempre na quantidade de ações e focar, né, que eu sempre passo para os meus alunos e tal, quando eu comecei a ajudar algumas pessoas a investir e também eram meus clientes de assessoria. No caso eu criei uma planilha bem simples e tudo, mas que funcionava muito bem, porque ela ia mostrando para a gente a evolução da nossa renda, que é o nosso foco. Se a gente colocou como foco, a gente vai fazer 3 tipos de investimentos. Vai ter um investimento de curto prazo, um investimento de médio prazo e um investimento para geração de renda. Nesse investimento de geração de renda, nosso objetivo é o quê? Não é o patrimônio. Nosso objetivo é a renda. O patrimônio vai aumentar como consequência do trabalho bem feito, do investimento bem feito, da escolha certa das ações, do momento melhor, da quantidade de aporte. Esquece o patrimônio, não foca nele, porque quem foca no patrimônio, foca na rentabilidade, a hora que o mercado apresentar uma queda, que é o melhor momento de você aumentar a quantidade de ações, pelo motivo que eu expliquei lá atrás, né, da questão da renda que é gerada em função da quantidade de ações e tudo, a pessoa vai se desesperar e vai vender. Então, o mercado de capitais, a bolsa de valores, não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas pregam. As pessoas ficam passando esse medo, esse terror, né? A pessoa perdeu o dinheiro porque ela fez errado. Ela não tem um método definido, ela está ali perdida, sem objetivo, sem rumo, e faz o que as pessoas indicam para ela, e cada vez vão indicar uma coisa diferente. Vão indicar para comprar, vão indicar para vender, vão indicar para fazer isso, fazer aquilo, e a pessoa ficar ali indo para lá e para cá seguindo dica, ela vai perder dinheiro. Então essa é uma grande objetivo ali. Então a pessoa ter clareza de não focar no patrimônio e sim focar na renda vai fazer uma grande diferença. Então a gente lembrando que as ações, né, que o resultado que a gente vai ter vai ser sempre em função da quantidade de ações possuídas, isso vai fazer total diferença para a gente aproveitar essas oportunidades positivamente, para a gente colocar sempre isso a nosso favor, para acelerar o nosso processo. Então o resultado que a gente levaria anos para poder atingir, né, que eu acho que a grande vantagem disso, a gente consegue atingir muito mais rápido em função de utilizar esses pequenos detalhes, pequenos ajustes que vão sendo construídos ali a nosso favor. Tá? Isso vai fazer o tempo, né, que eu acho é uma grande vantagem, porque o tempo é o nosso ativo mais importante, né? A gente não consegue comprar tempo, né? Então assim, essa seria uma forma de economizar ele ao máximo, né? Porque ele vai passar de qualquer jeito, a gente pode passar esse tempo e ter uma tranquilidade financeira daqui a alguns anos, ou continuar na mesma situação financeira, ou talvez pior, né? Porque a gente tem que lembrar sempre dos efeitos da inflação em cima do nosso dinheiro. Então até uma coisa que eu coloquei esses dias em um dos posts que eu fiz, falando a respeito da inflação, que as pessoas às vezes subestimam isso, bobagem, inflação e tal, é 3%, isso não muda nada, eu coloco numa renda fixa, ela supera a inflação aqui, tá tudo certo e tal. Eu tenho feito um exercício muito interessante, que eu peguei uma lista de consumo tem mais ou menos aqui uns 40 itens aqui que eu tenho o hábito de consumir, minha família tem esse hábito de consumir esses itens, e peguei isso como uma amostra. Né? Tem feito isso já há 2, eu estou indo para o 3º ano que eu estou fazendo isso. E esses itens eu comparo, pelo menos a cada 6 meses, mais ou menos. Então peguei lá, arroz, prato fino, tal, no supermercado X. Aí peguei lá, por exemplo, litro de gasolina no posto tal, que é um posto que eu sempre abasteço. E peguei alguns exemplos de vários itens, né? Funcionários, né? Condomínio, tal, despesas que a minha família tem, né? Que eu tenho no meu dia a dia, assim, nos meus meses aqui. E comparo a cada 6 meses, né? Na verdade eu tento comparar principalmente um ano com o outro para ver o percentual que oscilou. Então eu vejo alguns itens, né? Sei lá, carne tal baixou de preço, carne tal aumentou. E qual que é essa média? E no meu caso específico, né? Se alguém quiser fazer esse experimento um dia, né? Tiver essa paciência, disponibilidade, esse interesse de fazer isso, ela vai ver que esses índices que o governo divulga por aí, eles não se aplicam à maioria das pessoas, porque ele é específico para uma família que ganha até X renda, que consome aqueles padrões que ele colocou na média ali, X% de peso para o arroz, X% de peso para o feijão, X% tal. Se a sua família não consome aqueles itens com aquela quantidade, a sua inflação é diferente.
e aí você fica preso naquilo e você não consegue proteger o seu dinheiro ao longo do tempo. Então a tendência que a pessoa que não toma esse tipo de cuidado é que ao longo do tempo ela vai ficando cada vez com a renda menor. Né? Então isso acontece muitas vezes, em alguns casos com funcionários públicos, né? Dependendo do... às vezes o governo fica algum tempo sem reajustar os salários dos funcionários públicos por algum motivo qualquer, e aquelas pessoas vão perdendo poder aquisitivo às vezes, porque não conseguem repor a inflação. Né? O dinheiro que elas recebem, às vezes tem um aumento, mas não repõe. Alguns cargos, né, gente? Tem outros que sobem muito mais que a inflação, né? Tem alguns privilegiados aí, tudo acontece isso. Mas eu estou dando exemplo de pessoas que eu sei que não tiveram essa reposição da inflação, que são funcionários públicos, às vezes de cargos menores, de algumas prefeituras e tudo. Então esse é cuidado que a gente tem que tomar com relação a isso, tá certo? Então a gente tem que ter essa clareza para a gente não focar no patrimônio. Até porque tem uma frase interessante do maior investidor da nossa bolsa, que ele fala que o patrimônio é a métrica do ego. E eu sou obrigado a concordar com ele, porque qual a diferença que vai fazer na vida de uma pessoa se ela tem, sei lá, R$1 milhão ou R$1.500.000? O que isso tem de diferença prática? Né? 500 mil a mais, 500 mil a menos ali, se é um objetivo de investimento. O que vale é o que aquela renda gera, porque se ele tirar aquele dinheiro ali, ele vai ficar sem aquela renda. Então se ele resgatou o dinheiro e usou para outra coisa e acabou ali, é como se fosse, imagina a metáfora seguinte, você tem várias galinhas, né, e elas estão botando ovos para você. Então enquanto você estiver consumindo aqueles ovos, as galinhas estiverem botando os ovos, é a renda que você está recebendo. Você tem os investimentos, que são as galinhas, e ali você está recebendo, né, os ovos. Você pode usufruir daqueles ovos diariamente, ali, cada uma bota um ovo, então está tudo certo. Então você está tendo um benefício com aquilo ali. Agora, se você matou a galinha, você vai ter o benefício de ter a carne dela ali, né? Então você vai ter ali a coxa, o peito e tal. Beleza, só que aí depois que acabou de comer aquilo ali, você não tem mais os ovos. Então quando você mata a sua galinha, né, quando você vende a ação, resgata o dinheiro, você perdeu os ovos. Você não pode colocar aqueles ovos para multiplicar para você, porque aqueles ovos você poderia gerar pintinhos ali, que poderiam gerar mais galinhas, que poderiam botar mais ovos, que poderiam... Entendeu a ideia do investimento? A ideia do investimento é como se fosse uma criação simples de galinhas. E aquelas galinhas podem se multiplicar até o infinito. Você pode ter uma galinha e pode vender ovo à vontade e ganhar muito dinheiro vendendo ovo. Né? Então seria a ideia essa de colocar o dinheiro para trabalhar na renda. Então se a pessoa vai ali e começa a matar as galinhas e vai reduzindo a quantidade, ele vai reduzindo os ovos, vai tendo menos pintinhos, e aí vai, enfim, o negócio vai chegando nesse ponto que ela começa a não ter um aumento de renda e vai reduzindo o patrimônio, e ela vai empobrecendo ao longo do tempo. Em vez de ter uma tranquilidade financeira crescente, ela vai ter uma tranquilidade, né? vai piorando a situação dela ao longo do tempo. Então esse aí seria um outro ponto importante da gente focar justamente nessa questão de não olhar patrimônio, focar na quantidade de ações, para a gente poder aumentar isso aí. Então quando eu falei há pouco da gente medir o indicador certo, então as pessoas ficam preocupadas no patrimônio, a gente vai medir o indicador do quê? De quantidade de ações, se elas estão crescendo, porque o nosso dividendo vai vir em função da quantidade de ações, tá certo? Então é importante olhar a métrica certa para não gerar essa ansiedade de fazer com que a gente tome uma decisão errada no momento extremo, ali, que a gente vai ser testado pelo mercado em algum momento, vai acontecer essas crises. Se a gente não estiver preparado, a gente toma uma decisão errada, então não precisa ter medo de crise, porque as crises são as melhores oportunidades que existem, elas vão ocorrer. Gente, se existe uma certeza que a gente pode ter, é que as crises são cíclicas. Tá certo? Então o mercado de tempos em tempos ele vai acontecer crise, e isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Você vai ter uma crise no saúde, a gente vai ter uma crise no relacionamento, vai ter uma crise na relação com o filho, de tempos em tempos vão acontecer crises. Cabe a gente saber contornar aquilo ali e fazer com que elas fiquem mais leves, né? Que elas não fiquem tão sérias, ou no caso do mercado de ações a gente olha para essas crises como oportunidades de aumentar a quantidade, de aumentar a nossa geração de renda, tá certo? Então esse seria um ponto muito importante, e a gente toma cuidado para justamente não ficar seguindo essas dicas que as pessoas nos dão, né? Então assim, seguir um método, né, ter a clareza do objetivo e simplesmente deixar ali. O interessante é que esse método que eu uso muito é que ele toma muito pouco tempo do investidor, né? Porque a pessoa não precisa ficar ali acompanhando, muito pelo contrário, se ela acompanhar demais, ela acaba ficando, né, que eu estou falando dessa questão de ansiedade, a pessoa começa a ficar, ai meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou trocar dali para cá, eu preciso vender, eu preciso comprar, eu preciso fazer isso, e aí aquela ansiedade de tomar decisão, porque sai a notícia boa, ruim o tempo todo,
ela faz com que a pessoa acabe tomando a decisão errada. Então a gente ter essa tranquilidade de seguir um método definido, ali, saber realmente o que fazer em cada situação, isso vai dar uma clareza, vai facilitar com que seja mais fácil para a gente ter o resultado que a gente busca. E quando eu falei também da gente analisar a métrica certa, eu sugiro também a questão da métrica, como eu fiz a questão daquela planilha, né, que eu coloco lá simplesmente um gráfico que vai acompanhando a quantidade de ações e principalmente o valor da renda que a gente vai obtendo. Então essa renda ela vai se acumulando ao longo do tempo, que a gente pode eventualmente tirar e usufruir dessa renda, mas que no começo, para a gente acelerar o processo, é interessante que a gente reinvista essa renda, né? Que a gente não conte ainda com aquele dinheiro no comecinho do processo, para a gente poder fazer com que essa renda cresça, que vire um bolo grande para a gente poder distribuir aquele bolo, poder utilizar aquele bolo. Se ele estiver pequenininho, você usou um pouquinho ali, acabou, né? Então lembra aquela ideia da galinha que eu falei? Então se você deixa aquela criação se multiplicar e de repente você começa a ter ali 30 ovos por dia, né? Poxa, você não consegue mais consumir aquela quantidade, aquilo ali já está sobrando, você tem que passar aquela quantidade excedente, vender, doar, fazer outra utilidade, então, por causa disso, porque você esperou crescer, aumentou ali, você tinha ali às vezes 4, 5 ali no começo, você foi deixando aquilo ali crescer, você foi aproveitando aquelas oportunidades, fazendo aquilo ali se multiplicar, de repente você tem um tanto que não faz mais tanta diferença, né? O que você vai utilizar com aquilo ali ou não. Então esse é um ponto muito importante, a gente ter essa clareza de ter essa paciência inicial, né? Então o grande dificultador, o maior de todos que eu vejo talvez das pessoas que começam a investir é o fator paciência. As pessoas querem resultado imediato, quem não quer? Eu também quero, qualquer um quer. Só que nesse tipo de aplicação a gente começa sim a ter um resultado imediato. No momento que você compra, muitas vezes você compra uma empresa hoje que daqui a uma semana ela já vai te pagar os primeiros dividendos. Só que se você já começar a usufruir daqueles dividendos e não deixar ele aumentar, então, né, eu estou usando essa analogia da galinha, que é, por exemplo, às vezes de repente os primeiros ovos você coloca eles para poder chocar ali e aumentar a quantidade que você tem, para aí sim você começar a utilizar daqui a pouco, né? Quando você tiver já uma quantidade maior. Se você já usa sempre o primeiro ovo ali, acontece alguma coisa, você vai sempre ficar naquela mesma quantidade. Então é ideal nesse começo que você espere um pouquinho, que você deixe um tempo maior ali para aquilo ali aumentar um pouco mais, aí sim você vai fazer a utilização dessa renda. Só que para a gente poder chegar nisso, obviamente a gente tem várias ferramentas que a gente consegue acelerar um pouco esse processo, fazer com que ele fique mais rápido, que ele fique mais leve, que ele seja mais tranquilo, que ele seja mais fácil do que um processo infinito de aplicação pequena. Então pessoas que querem investir apenas, sei lá, R$100, R$500 por mês e querem ter grandes resultados, isso é impossível. Isso é ilusão, não existe essa possibilidade de com R$100 por mês a pessoa ter um resultado grande, consistente, que vale a pena ela investir, né? Então ali a gente vai ter ferramentas que a gente pode focar, principalmente quando a gente usa aquele método de distribuição das contas, né? Que é o objetivo de outra aula, não é o objetivo da aula de hoje. A gente consegue ter renda dividida para poder o quê? Investir no nosso aumento de renda pessoal, de cada um ter uma renda maior. Aí sim a gente vai ter mais tranquilidade para poder investir um valor maior e ter um rendimento maior. Então, quando eu comecei a fazer esse método, né, assim, eu já invisto no mercado, igual eu falei com vocês, desde o ano de 2003, e nos primeiros anos, ali mais ou menos praticamente 15 anos, eu não seguia uma metodologia definida. Eu ficava tentando várias estratégias por um tempo, tentava outra estratégia por outro, tentava outra estratégia por outro, e não conseguia resultados consistentes e crescentes, que é o grande objetivo, né? Ou seja, eu preciso de resultados que eles sejam firmes, que eu tenha aquela renda caindo no meu bolso sempre, né? Todos os meses ali, que ele alimente o caixa nosso ali, tudo, as nossas contas, e que essa renda também cresça ao longo do tempo, tanto para poder nos proteger da inflação, obviamente, quanto para a gente ter uma tranquilidade financeira crescente. Esse seria um grande objetivo que a gente tem que ter com os investimentos, fazer com que essa renda seja firme, que caia sempre e que ela cresça também ao longo do tempo. E aí, para poder chegar nesse ponto, né, nesse objetivo de chegar nesse objetivo de aumentar essa renda de forma consistente, a gente tem que fazer o seguinte: saber escalonar, aproveitar essas quedas, né, do mercado, a gente poder ter essa consistência de aumentar a quantidade quando tiver as oportunidades. E também a gente tem que ter acompanhar essa métrica de
quanto a renda nossa está aumentando ao longo do tempo para a gente poder empilhar em cima daquilo ali e deixar o efeito dos juros compostos elevar o nosso patrimônio. Então, no começo, os primeiros resultados são desanimadores, para falar a verdade, né? O primeiro dividendo que eu recebi quando eu comecei essa carteira ali há 5 anos atrás, mais ou menos, se eu não me engano, o primeiro mês foi R$50 no mês, né? Realmente é desanimador. Você fala, puxa vida, R$50 no mês, será que isso aqui vai levar alguma coisa, vai gerar algum resultado? Só que eu vi agora, mais ou menos depois de 5 anos, eu estou chegando a uma métrica que eu nunca imaginei chegar, né? Então, assim, eu estou até ansioso para bater algum resultado. E, tá vendo, o Gustavo está comentando aí que o primeiro dividendo é triste mesmo, né, Gustavo? Exatamente, então é desanimador. O processo no começo ele é muito desanimador e aí a grande maioria fica pelo caminho. Ela já, de cara, ela já vê aquilo ali e já fala, puxa vida, isso aí não é pra mim, isso aí vai demorar minha vida, eu não vou chegar e tal. Só que ela não deixa o efeito acontecer. E se ela tem um pouquinho mais de paciência, ela começa a deixar aquilo ali andar, ela começa a utilizar as forças que a gente tem no mercado e essas técnicas que tem a ver com esse método e tudo, que isso aumenta, né? Como isso acelerar esse processo, aí sim o negócio aumenta de verdade. Então, assim, quando eu comecei essa carteira lá em 2019, eu não imaginava que eu teria uma renda que eu tenho hoje com ela, porque é justamente por causa disso, que a hora que o tempo começa a passar, essa multiplicação começa a acontecer, a gente começa a ter uma clareza cada vez maior da consistência da renda e do tanto que ela pode crescer a partir desse investimento inicial. Mas para isso é necessário ter essa paciência inicial ali de aguentar aqueles primeiros meses ali, aquele primeiro ano, talvez que é um pouco lento, e depois deixar o dinheiro efetivamente trabalhar. Então, assim, esse fato de não ter paciência para poder esperar, ele é um grande, das principais coisas que atrapalha o investidor no começo, porque se a gente analisar como funciona os efeitos da matemática dos juros compostos, então assim, uma das garantias que a gente pode ter do funcionamento desse mercado, dessa eficiência desses investimentos, é que são os efeitos da matemática, né, gente? Então, enquanto não acontecer uma coisa que eu julgo impossível, né, de mudarem as regras da matemática, ela vai continuar funcionando. E aquele efeito multiplicador que a gente faz do dinheiro que a gente aplica em relação ao que a gente vai resgatar, ela é aumentada com o tempo. Então, se você investe um valor com uma certa periodicidade, ele vai aumentando e multiplicando ao longo do tempo, justamente para ter esse efeito. Então, o que você leva para poder aumentar naqueles 5 primeiros anos, depois aquela mesmo aumento, então vamos imaginar o seguinte, você tem uma aplicação, vamos supor, de R$1.000 por mês, né? Então se você aplica, R$5.000 por mês, para ficar mais fácil, e ali você tem um rendimento hipotético aqui de 1% ao mês. Nos 5 primeiros anos, você vai ter, se você aplicar R$5.000 a 1% ao mês, daí 5 anos você vai ter cerca de mais ou menos 412 mil, né, na verdade, esse valor ali aplicado nessa taxa. E o interessante acontece que do 5º ano ao 10º ano, ou seja, o mesmo período de 5 anos, só que uma coisa é o primeiro período de 5 anos no início, que você não tinha dinheiro nenhum, você foi colocando R$5.000 por mês. Outra coisa é a mesma aplicação, os mesmos 5 anos, mas já no segundo período, ou seja, do ano 5, né, ao ano 10, vamos falar assim, do ano 6 ali ao 10, né, os próximos 5 anos depois dos 5 primeiros. Ali a gente já tem uma multiplicação de capital bem maior. Teoricamente, o tempo é o mesmo, o valor aplicado é o mesmo, a taxa é a mesma. Então, se você saiu do zero e chegou em 400 mil, então você pensa, puxa vida, se eu ficar ao mesmo tempo, eu vou sair de 400 mil e vou para 800 mil, porque agora passou mais 5 anos. Não, você vai para quase 1.200.000, você vai para 1.130 e poucos mil, tá certo? Então, essa é a grande diferença do efeito. Então, o que você levou 5 anos para conquistar, os próximos 5 anos ele vai ser multiplicado por 3, aquele efeito inicial ali, tá? Então ele não só dobra, ele triplica, na verdade, praticamente, tá? Estou arredondando um pouquinho para facilitar a ideia do quanto isso é poderoso à medida que o tempo passa, o tanto que isso, a potência que isso leva. Mas isso só leva quem realmente usufrui desses benefícios, desses juros compostos, é quem consegue utilizar essas forças a favor. Então a gente tem uma série de técnicas, uma série de mecanismos dentro do método que a gente consegue cada vez mais colocar o dinheiro para trabalhar de forma mais eficiente, para extrair o máximo daquele esforço que a gente fez
de trabalhar em uma outra atividade e destinar uma parte dessa renda para esses investimentos com geração em renda, né? Com esse foco de geração de renda passiva. Então, essa parte do dinheiro, o efeito da multiplicação, ele vai ser usufruído ao máximo se você utilizar das ferramentas, dos mecanismos que tem dentro dessa metodologia, por exemplo. E um dos grandes problemas que existem, eu já citei aqui, né, que, por exemplo, é a questão de girar o patrimônio. Então, se você ficar seguindo lá vários influencers, cada hora o cara te manda para um lugar, te manda investir no exterior, você investe, ele manda voltar para o Brasil, você volta com o dinheiro para o Brasil, ele manda você colocar o dinheiro no fundo imobiliário, você coloca, ele manda você mandar para renda fixa, você põe, aí ele manda você investir e aí você fica trocando, e você vai acabar estando sempre na contramão do mercado e pagando taxa o tempo todo. Essas taxas não são desprezíveis. Essas corretagens, ou esses impostos, ou esses emolumentos, eles representam muito no capital da pessoa ao longo do tempo. E quase sempre que as notícias saem, já estão atrasadas. E o mercado está, às vezes, em algumas situações, não é por acaso. Né? Se a nossa bolsa está tão descontada atualmente, isso não é por acaso. E está descontada há tantos anos, isso tem uns motivos disso acontecer. Se tal ativo está acontecendo um movimento diferente, ele também tem os motivos que estão acontecendo. Então, qual que é a essência desse método? É justamente a gente usar o máximo de mecanismos possíveis para poder colocar o dinheiro para trabalhar por nós. Desculpa. Colocar por nós para trabalhar de forma eficiente. Tá certo? Então é essa a ideia, extrair o máximo desse esforço que a gente vai ter que fazer, gerando uma renda numa outra atividade para colocar esse dinheiro para trabalhar pela gente. Tá certo? Então esse seria o grande objetivo, de justamente ter uma renda complementar à nossa renda principal, que vem do nosso trabalho, para poder aí sim ir gerando essa tranquilidade financeira crescente. Né? É interessante que tomar conta de uma carteira como essa, ela nos toma pouquíssimo tempo, né? É uma forma extremamente simples de fazer. Igual eu falei, se você acompanhar muito de perto, muitas vezes você vai tomar decisões erradas, você vai ser influenciado por coisas que não são importantes. Então, por exemplo, eu vejo algumas pessoas que já têm um pouquinho mais de vivência, começaram a investir um pouquinho mais de tempo e ficam preocupados com resultados trimestrais de empresas, né? Saiu uma notícia tal, empresa X, a Vale lucrou 35% menos nesse trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Tal. E o que isso tem a ver, gente? O que isso representa para uma carteira que tem um objetivo de investimento de 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos? Isso não vai mudar nada a estratégia. E as pessoas que ficam tentando usar desses mecanismos aí para poder acharem que tem o momento certo de ficar trocando de posição, quase sempre, em 99,999% dos casos, para não dizer que é 100% mesmo, elas vão se dar mal. Elas vão vender antes da hora e elas vão se arrepender depois de ter vendido bons ativos barato. Tá? Então elas vão sair de empresas boas porque elas levam tempo para poder gerar esses resultados. É preciso olhar sempre. Tem uma outra dica importante aqui, que olhar sempre a carteira como um todo, tomar muito cuidado. As pessoas ficam olhando muito ativos isolados dentro da carteira, isso é um perigo gigante, tá? Existem às vezes, eu tenho uma ação na minha carteira que eu tenho uma posição minúscula, né, assim, que hoje são 13 ações, né, que era da IRB, né, do IRBR, que eram 400 ações, aí a ação fez um desmembramento e a ação caiu lá mais de... Quer ver? Eu até consigo ver aqui qual que é o percentual de queda dela aqui, quer ver? Só de curiosidade, essa ação, eu tenho nela aqui IRBR, que o planeta está aberto aqui, só um minutinho. Essa ação eu comprei equivalente a preço de hoje, a como se fosse R$505. Hoje ela vale R$41, R$40 mais ou menos. Eu tive uma perda financeira nessa ação de R$6.000, 91% nessa ação especificamente. Aí a pessoa assusta, nossa senhora, meu Deus do céu, não sei o que tal. Mas o que aconteceu? Foi uma única compra, nunca mais foi feita essa compra, e essa perda de R$6.000 de prejuízo, ela é absolutamente irrisória dentro do patrimônio total que virou a carteira hoje. Ela é insignificante, essa perda de 6 mil, perto do valor da carteira total. E se eu somar, que é o mais importante, quando a gente olha a carteira como um todo, a multiplicação de outras ações paga em diversas vezes o que foi perdido com essa operação específica que está aqui largada, que é essa empresa aqui a título de estudo. Porque
quando eu criei isso aqui, eu fui o cobaia dessa operação, até para poder um dia criar um método e estar hoje passando para mais pessoas, né? Meu objetivo é tentar ajudar mais pessoas, que elas possam ter a possibilidade de conhecer uma maneira consistente, séria, firme, de ter resultado efetivo de complemento de renda. Eu precisava ter certeza que isso funcionava e que funcionava bem, que isso era aplicável, que outras pessoas fariam o mesmo e teriam bons resultados. E aí você vê um exemplo desse, extremo de perda, que assusta muita gente. Aí você começa a olhar outras situações, a gente pensa o seguinte, que a gente vê, por exemplo, aqui a ação que eu tenho um resultado melhor de todas, seria aqui, por exemplo, a ação da Petrobras. A ação da Petrobras é um exemplo interessante. Por exemplo, as ações da Petrobras que eu paguei, que eu comprei no auge da pandemia, é um exemplo extremo, tá, gente? Eu estou comparando os extremos, eu estou comparando a pior ação da carteira com a melhor de todas da carteira. E aí como é que funciona? A gente coloca lá sempre, a Petrobras, por exemplo, ela estava a R$11, eu tenho uma ordem de compra que eu fiz a R$11,33, é um exemplo extremo, não foi comprado muitas ações ali, e hoje ela está valendo aí 42, então assim, praticamente ela multiplicou por 4 essas ações da Petrobras, então a gente está falando aí de 4 vezes mais do que foi comprado lá em 2020. Só que não foi só isso. Além das 4 vezes mais, o que mais aconteceu com as ações da Petrobras? Ela pagou mais de R$30 de dividendos de 2020 para cá. Então é como se a ação tivesse multiplicado praticamente por 7. Então é aí que está o grande segredo da gestão eficiente da carteira. Quando a gente perder, a gente vai perder pouco, porque eu tinha hoje, né, igual eu falei com vocês, 13 ações. E da Petrobras eu tenho 13 mil ações. Então essa é a diferença. Então o que está ruim, a gente para de comprar, a gente não compra o que piora, né? Aquela empresa perdeu o fundamento, não tem sentido, não vou ficar comprando mais aquela. É uma perda que já está definida e ficou lá largada. Agora, o que a gente ganha é um ganho ilimitado. O tanto que essa ação ainda vai me dar ao longo dos próximos anos, né? Igual eu falei, se eu comprei ela por 11, ela já está equivalente a 70, ou seja, ela já multiplicou por 7 vezes. Né? E o peso dela é muito grande, porque eu comprei muitas ações dessa empresa. Lógico que meu preço médio não é todo a R$11, quem dera se fosse, né? Eu não tinha dinheiro muito grande para investir nessa época aí, né? E também não concentrei tanto numa empresa só, até porque naquele momento de muita incerteza. Então é esse efeito que a gente faz, tá? A gente saber, né? A pergunta do Arnaldo de rebalancear a carteira, né? Então assim, esse rebalanceamento de carteira é uma das coisas mais perigosas que as pessoas fazem, né? Então existe um rebalanceamento de vender o que subiu, talvez seja a coisa mais imbecil, mais burra que uma pessoa possa fazer, né? Ela vender a ação que está no lucro e colocar o dinheiro numa ação que está lá embaixo, né? Então assim, ela vai, o que o Peter Lynch, né, que é um grande investidor que eu já estudei sobre ele, fala muito no investimento, que é muito interessante, é que quando você faz uma coisa desse tipo, você está cortando as flores e deixando as ervas daninhas crescerem, né? Então essa é uma grande diferença que a gente tem que fazer. Então saber rebalancear a carteira sem vender as empresas que estão dando resultado melhor é um grande desafio, né? Então saber quando fazer essas mudanças e principalmente fazer essas mudanças de rebalanceamento, principalmente na hora do aporte. Esse é o momento melhor de fazer normalmente, é saber direcionar a cada momento de mercado qual o melhor ativo para poder fazer, para evitar esses custos e esse risco de sair de uma posição vendedora. Imagina se eu tivesse vendido as ações da Petrobras, que é a ação que deu mais lucro, quando falava que o governo tal vai acabar com a empresa. Por mim que acabe com a empresa, mas o que eu já ganhei com ela já pagou 7 vezes o que eu gastei na empresa. Então assim, não vai fazer mais diferença, tanto faz, né? Então, ou seja, aquele dinheiro investido ele já foi recuperado em várias vezes. Então a pessoa fica com medo. Por quê? Porque era uma oportunidade. Ela estava barata porque justamente por causa disso. Saiu uma notícia lá, na época o Bolsonaro mudou o presidente da Petrobras. A ação despencou em 2 dias 20%, 30%. O petróleo caiu a menos $2. Já viu isso? Um ativo negativo, né? Ele foi abaixo de 0 no auge da pandemia. O petróleo não vai ficar a 0 muito tempo. Ele vai ter valor. A não ser que o mundo acabasse por conta da pandemia. O petróleo vai voltar a ser necessário. Ele vai subir de novo. Então, assim, ter essas visões ali que a gente vai passando ao longo do tempo. Que isso vai dando clareza de coisas que muitas vezes são óbvias. E que as pessoas às vezes não enxergam o óbvio. Eles querem caçar pelo em ovo e vão acabar tomando decisões erradas e fazer com que a perda financeira, tá, gente? Não é perca, não, pelo amor de Deus. Perda financeira
ela aumente ali naquela situação ali. Então, saber isso claramente, em quais ativos direcionar, é um erro muito comum também, as pessoas colocarem peso muito grande em alguns ativos da carteira. Então, a pessoa não diversificar, tá, gente? Então, assim, a diversificação, ela é fator primordial para poder quem está começando a investir. Então existe alguma teoria de investimento que fala, não, você tem que concentrar, porque se você diversificar, você não vai saber bem no que você está colocando dinheiro e tal, não sei o que. E ali o que acontece? No começo a gente nunca pode correr o erro, né? Imagina, por exemplo, esse exemplo que eu dei de uma perda de 91%, se meu dinheiro estivesse todo nesse ativo especificamente. Né? Qual seria a perda que isso representaria para o meu patrimônio hoje em dia? Então, quando a gente diversifica de uma maneira inteligente, a gente vai colocando mais peso no que é mais relevante e sempre mantendo uma divisão grande, porque, por exemplo, se você divide ali em, vamos supor, uma hora chegar em 20 empresas talvez, você vai ter aproximadamente 5%. Se uma das empresas acontece um fenômeno como esse, de cair lá 50%, uma coisa desse tipo, quanto que você vai perder? Você vai perder 50% de 5%. Então você perdeu, na verdade, 2,5% do total da sua carteira. E aí você pega uma empresa como aconteceu comigo com a Petrobras, que multiplicou X vezes, 5 vezes, 7 vezes lá, entendeu? Então assim, o que você ganhou na que deu certo é muito mais do que o que você perdeu na que deu errado. E isso é que vai fazer diferença. Então para de ficar isolando ativos, analisando ativos individualmente o tempo todo. Então você fica nessa ansiedade, as pessoas ficam nessa ansiedade de ficar analisando, não, minha carteira tem que ser perfeita, eu tenho que ter ativos. Você tem ideia, hoje eu tenho aqui mais ou menos talvez aqui uns quase 30%, menos um pouco, 25% das ações estão negativas até hoje. Ações que eu comprei talvez há quase 4 anos atrás. E isso não muda nada. Isso não faz com que eu tenha uma rentabilidade média muito acima da maioria dos fundos, do que a gente vê por aí e tal, né? Porque eu não gosto de analisar rentabilidade, não é meu foco. Eu falo muito daquela questão do patrimônio, métrica do ego. Então, se eu tento não analisar patrimônio, porque isso vai ser consequência, foco sempre na geração de renda, né? E essa é a diferencial, porque a rentabilidade em si não quer dizer muita coisa, porque a rentabilidade vai fazer a gente empolgar nos momentos de alta e fazer a gente ficar chateado nos momentos de baixa. E isso muitas vezes vai fazer com que a gente tome decisões erradas. Então, uma ação subir, igual hoje eu tenho uma ação aqui que subiu 8%, e daí? Entendeu? E a outra caiu 2%. E não muda nada, não é essa a ideia. Então a gente tem que saber aonde comprar, onde vender. Agora, o que é a ideia que eu acho legal? Ah, beleza, hoje caiu na conta aqui R$1.000 de dividendos. 5 mil de dividendos, 50 mil de dividendos, pô, aí a conversa mudou. Isso aí faz sentido. Se a ação subiu, caiu, se o mercado está ali, se é Estados Unidos, se está China, se tem guerra, se é Bolsonaro, se é Lula, se é Tarcísio, não interessa, gente. Foca no que é importante, foca na renda. Foca em aumentar o patrimônio através de renda, porque a renda você vai usar para ter vida boa. Para que você vai juntar dinheiro para quê? Para ter patrimônio e falar assim, eu tenho lá 4 bilhões de reais e ando no carro que o vidro está caindo lá, que o vidro não fecha. Para mim não faz sentido. Se faz sentido para você, então talvez você esteja no lugar errado, tá? Acho que esse aqui não é o objetivo disso aqui. Então assim, foca no que é importante. Foca em fazer dinheiro para melhorar a sua vida. Se o melhorar a sua vida gastar o dinheiro com... Não interessa, isso cada pessoal. Cada um tem objetivo. Para mim faz sentido uma coisa, faz sentido para você outra. Para cada pessoa tem o seu sonho. Então quando a gente começa a montar essa carteira, é importante o quê? O que eu falei que é o primeiro passo lá no comecinho da live. Ela vai ficar gravada para quem não viu, depois pode assistir lá, ver lá o comecinho. O que eu falei no comecinho? Objetivo. Para que você vai entrar num programa como esse para poder aprender a investir, por exemplo? Para quê? Qual o seu objetivo? O que você quer fazer de dinheiro? Para que você quer ter dinheiro? Você tem que ter essa clareza, porque aí você vai colocar o dinheiro no lugar certo, que vai te ajudar a conseguir aquele objetivo específico. Meu caso, que eu tenho trabalhado aqui com vocês, que eu quero tentar ajudar as pessoas, não é a pessoa ter um patrimônio X para ela poder falar assim, eu tenho aqui 10 milhões de reais investido. O que isso vai mudar na vida da pessoa? Se ela não pode fazer nada com aquele dinheiro, porque se ela consumiu aquele dinheiro, ela fez o exemplo que eu dei da galinha, ela matou a galinha e acabou com os ovos, e aí? Acabou o patrimônio, ela voltou a ser pobre de novo. Então ela tem que ter todo um mecanismo que ela entenda como é que funciona para efetivamente fazer aquele dinheiro gerar cada vez mais ovos, e ela vende o excedente dos ovos, e aí ela faz o que ela quiser com os ovos. Tem gente que tem o valor de viajar, pode viajar para um hotel X, hotel Y, viagem dentro do Brasil, viagem no exterior, viagem para lugar diferente, viagem de primeira classe, de executivo, sei lá, cada um usa o dinheiro que quiser, o que fizer sentido para a pessoa, né? A pessoa quer comprar um carro X, um carro Y, quer morar na casa X, quer mudar de país, mudar de estado,
enfim, né, comprar roupa X, a bolsa tal, cada um tem um valor, essa é uma coisa muito pessoal. Agora, qual que é esse objetivo? Então, beleza, então basicamente a gente vai gerar renda para que a gente possa usufruir dessa renda em vida, né? Esse é o objetivo, para que ela melhore a nossa qualidade de vida, para que a gente tenha mais tranquilidade e segurança financeira. Então nós vamos investir em mecanismo sólido, empresas consistentes, que são perenes, que vão estar durando muito tempo, com a tática, né, com a estratégia mais inteligente possível, que tiver ao nosso alcance, para poder nos protegermos disso, e que nunca teremos uma carteira perfeita. Igual eu falei com vocês, eu tenho uma carteira aqui que tem excelentes resultados e, na minha opinião, tá? Excelente para os meus parâmetros de 20 e poucos anos aí de acompanhar o mercado. Então, para mim, está excelente. Cada vez mais eu estou mais satisfeito. Inclusive, eu devo postar talvez essa semana, eu estou até um pouco ansioso, vou dar um spoiler aqui, que eu vou atingir uma marca que eu nunca imaginei que eu teria tido de renda acumulada ao longo desses 5 anos. Tá? Então, se for um objetivo macro, que eu falei assim, eu vou jogar um objetivo lá para a Lua, quem sabe uma hora eu atinja ele de renda, que é esse o foco. Entendeu? Então, no meu caso específico, essa renda está sendo ainda reinvestida, porque eu quero gerar uma renda maior. Então, esse é o objetivo meu ainda. Então, assim, se para algumas pessoas isso vai fazer sentido antes de ter essa renda, ótimo. Então, que você possa usar essa renda antes, não é problema quanto a isso. Mas é fazer com que essa renda cresça o máximo possível utilizando essas ferramentas, né? Então, a gente tem ferramentas que não vou passar hoje, que são ferramentas, às vezes, de algumas coisas com estratégias de derivativos também, que podem ajudar um pouco a acelerar esse processo, mas tem que ser feito com muito cuidado. Não trato isso em live, porque é uma coisa extremamente perigosa. Eu conheço pessoas que não souberam pesar isso e se deram mal. Então, assim, esses mecanismos podem acelerar muito o processo, mas ele tem uma medida assim, muito justa, que eu tenho anos que eu quebrei a cabeça e eu consegui achar um meio termo aí que atinge bem, que pode ajudar muita gente a acelerar um pouco esse processo. Tá? Mas não é objetivo aqui hoje de forma nenhuma, tá? Porque isso é uma coisa que eu não quero passar, porque eu sei que pessoas vão usar isso do jeito errado e vão se dar mal, e meu objetivo é ajudar, não atrapalhar, né? Então, se a pessoa usar do jeito errado, em vez de ser ajudada, ela vai sair do jogo, e quanto mais pessoas estiverem no jogo, que eu digo, mais pessoas estiverem investindo, tiverem renda, melhor para todo mundo, né? Então, o objetivo é ajudar as pessoas a terem mais renda, ter uma tranquilidade cada vez maior, não atrapalhá-las nessa jornada, tá? Então, ou seja, aquele objetivo que eu falei antes, de ninguém correr um risco, né? Porque por causa da importância da diversificação, é justamente isso, né? De poder, deixa eu só colocar o caminho aqui, justamente de poder colocar essa renda para poder trabalhar e fazer ela crescer, e sempre se proteger dentro dessa proteção que tem dentro do mercado, tá? Ou seja, usar isso a seu favor e fazer com que parte dessa renda trabalhe para você, né? Que ela multiplique o máximo possível e te gere essa tranquilidade financeira de uma forma paralela, né, passiva, porque ela não depende do seu trabalho, ela vai tomar pouquíssimo tempo, né, praticamente nenhum, para você gerenciar essa carteira, que vai complementar a sua renda e que ela vai crescer sozinha. Então, um mecanismo muito interessante do mercado de ações é essa possibilidade de colocar o dinheiro para trabalhar para você e que ele vai gerando mais dinheiro, que eu falei do exemplo dos ovos. Então, é como se você deixasse ali que os próprios ovos vão criando pintinhos, que vão se multiplicando com outras galinhas, enfim, aquilo ali vai gerando cada vez mais ovos, que esse é o objetivo nosso, tá? De poder colocar cada vez mais o dinheiro para poder trabalhar para a gente. Tá certo, gente? Então, basicamente eu dei aqui os principais pontos, né, que os investidores erram no começo, né, do mercado, ficam com medo da volatilidade, foi o que eu falei, ficam com medo de perder dinheiro na bolsa. Se você usar a técnica certa, eu te garanto que isso é impossível de acontecer, tá? Desde que você use, por exemplo, você não vai analisar a carteira igual eu dei o exemplo da ação. Ah, eu perdi numa ação, mas na carteira como um todo não. Tá certo? Por causa dessas formas de poder selecionar ali, tá certo? De ter como estruturar isso dentro das ações. Não colocar prazo errado para poder investir, isso foi um outro ponto que eu abordei aqui também, tá? Você separar o dinheiro por objetivos, então você nunca vai colocar aqui um dinheiro de curto prazo dentro do mercado de renda variável, nunca, por favor, nunca faça isso, porque isso vai levar a perda inevitavelmente. Então, se você coloca esse objetivo com esse dinheiro com o objetivo de colocar para trabalhar para você, vai dar certo, vai funcionar. A questão de diversificação que eu comentei, então assim, existe riscos que só a diversificação protege. Então, se você, por exemplo, aconteceu um fenômeno agora das ações americanas, por exemplo, né? Teve uma queda lá de 90% e tudo. O que aconteceu comigo nas ações da IRB, né? É uma fraude contábil. Quem vai imaginar
aquela empresa que você está investindo pode estar tendo um balanço que parecia ter lucro, na verdade tem prejuízo. Como que você pode ver isso de fora acontecendo? É uma coisa quase impossível de prever. Então, para isso que a gente diversifica as ações. Agora, diversificar, gente, é diferente de pulverizar. Tá? Então é muito importante ter esse detalhe aí, sabe? O que é pulverizar em relação a diversificar? Diversificar é escolher ali, igual eu falei, cerca de, sei lá, 10, 15, 20 empresas ali ao longo do tempo. Você não vai começar talvez com 20, você vai começar com 3, você vai para 5, para 10, vai aos pouquinhos crescendo essa carteira ao longo do tempo, de alguns anos, talvez de alguns meses. E aí depois dessa carteira estruturada, você vai manter aquela essência de tentar dividir os aportes. Nesse momento eu vou aportar um pouco mais nessa, um pouco mais nessa. Então eu venho há algum tempo, né, com algumas ações específicas, um setor específico, que é meu peso total. Eu venho aumentando muito a quantidade daquelas empresas e ela não está dando resultado ainda. Né? Ela já tem um bom tempo que sempre que ela cai, eu compro mais um pouquinho dela. Sempre que ela cai, que eu tenho algum dinheiro naquele momento específico, eu compro mais um pouquinho dela. E ali eu estou construindo uma ação que eu vejo que está muito descontada, que está para mim muito óbvia, mas que ela está demorando a dar resultado. E eu não tenho pressa, eu quero os dividendos dela. Tomara que ela fique ali ainda mais 6 meses, mais um ano, até eu chegar a um peso que eu considere realmente para não desequilibrar muito a carteira, tá? Que é normalmente muito peso. Então eu estou focando basicamente nessa empresa o máximo que eu posso, sempre que ela me dá uma oportunidade agora, porque eu julgo realmente muito descontado. Então se você pulverizar, a diferença é que é espalhar um monte de ativos diferentes para um monte de lugar. Então eu vi uma época que tem as pessoas que seguem um influencer muito famoso e que ele adora investimento da moda. Agora é hora da China, porque a China não sei o que as ações estão descontadas, vamos investir na Índia, vamos investir não sei o que. A pessoa não sabe o que ela está fazendo com o dinheiro, não conhece. Analisar uma empresa no Brasil, que a gente sabe o que ela faz, que a gente entende, não sei o que, já é difícil, a gente já erra às vezes. Imagina você analisar um negócio lá na China, que você não entende o que faz. Você acha que faz uma coisa, mas você vai ver na prática que é outra, você não sabe como é que aquilo é gerenciado, você não sabe as regras do país, você não entende nada, e aí você vai colocar seu dinheiro lá numa coisa, sabe, assim, é saber diversificar também, não exagerar a dose. Por exemplo, quando a pessoa fala assim, não, mas você tem que investir no exterior, beleza, tá. Mas você sabe, se você compra uma ação da Klabin, da Vale, que a grande maioria da renda dela, da receita dela, quase toda, vem de fora, você está sujeito mais ao risco de fora do que o risco dela aqui dentro. Né? Então você já está diversificando a receita de forma dentro da Bolsa de Valores e aplicando esses princípios ali dentro, tá certo? Então a gente nunca pode se colocar numa posição de ter um erro nos tirar do jogo. É igual eu falei do exemplo da IRBR. Se tivesse colocado todo o patrimônio nessa ação específica, o que teria acontecido? Teria saído do jogo. Porque se você perde alguma coisa 90%, você não recupera praticamente nunca mais. Né? Então agora, se foram 13 ações, que no total de uma carteira que é muitas e muitas vezes maior do que uma perda de 6 mil reais, né, que não foi lá no começo, que é agora, que a carteira já aconteceu há muito tempo, ela se torna irrisória. Tá? Ela se torna ínfima perto do... Né? Então, assim, esse mecanismo que a gente chama de convexidade do mercado, que é fantástico, assim, que eu acho assim, uma das coisas mais interessantes que a gente tem do mercado, que é a perda nossa vai ser sempre limitada ao que a gente colocou no investimento. Se você comprou ali 10 mil reais, um cenário catastrófico, pode acontecer a pior coisa do mundo, você pode perder aqueles 10 mil que você colocou naquela empresa específica. Obviamente você não vai colocar tudo numa empresa só, por isso que eu estou falando que você está fora desse risco quando você diversifica. Esse seria o pior cenário que pode acontecer. Agora, o que as pessoas muitas vezes não veem em comparação com isso é a questão dela ser convexa, é que o seu ganho ele é ilimitado. Então, o que acontece é que a perda de 90%, que representa 6 mil reais, o ganho de 7 vezes na Petrobras representa quase 500 mil reais. Então, assim, enquanto você perde 6, entendeu? 6 mil, no outro você ganha 500 mil, você ganha 200 mil, você ganha 300 mil. Então, essa é a diferença. Então, quando você perde, você limita a sua perda através dessa alocação, e você tem essa diversificação para isso, porque a sua perda é limitada a perder o valor que você aplicou, você perdeu 10 mil, você foi para zero. É difícil as pessoas conseguirem compreender esse fenômeno, porque acho que não é as pessoas, acho que é um fenômeno tão complexo que quando a gente vê na prática a gente até duvida do efeito dele, que é essa coisa de ser ilimitado. Então quando você ganha tanto que compensa tantas vezes aquela perda, que ela fica irrisória, que ela fica ridícula perto do que você ganha numa outra que dá certo. E na média a gente vai fazendo o quê? Vai buscando sempre opções que a gente vai tentar acertar mais do que errar. E aí está nessa proporção de, mesmo tá mais ou menos 75% positivo com 25% negativo,
o ganho geral é muito superior a essa diferença, né, de 25% a mais de um para o outro. Porque o que ganhou, ganhou muito mais vezes. E o que perdeu, você perde só até onde você colocou. Você tem um limite de perda. Então, esse fenômeno chama convexidade. Então, se você coloca ele para poder... E aí, é onde que eu falei um pouco atrás aqui, a gente já está caminhando para o final, tá, gente? Eu falei ali um pouco atrás, que muita gente se perde por causa disso. Porque a pessoa, ela corta as flores, né, que é a frase do Peter Lynch, e deixa as ervas daninhas crescerem. Então a pessoa coloca dinheiro no que está ruim, querendo reduzir o preço médio, e aí ela aumenta a perda dela. Então pessoas compraram ações da Via Varejo, ou IBR, sei lá, um monte de lixo lá. Errar, comprar um monte de lixo, eu comprei o IRB também. Ok, isso pode acontecer com qualquer um, pode ter comprado Via Varejo, ou sei lá o que. O importante é não continuar não alimentando aquele lixo. Né? Ou seja, você está alimentando cada vez uma coisa pior, você tá salgando carne podre, aquilo praticamente mesmo não tem salvação, está no fundo do poço, aquilo ali só um milagre para salvar essas empresas, e você está ali apostando, aí já deixou de ser investimento, aí você está jogando, aí você está brincando, e mercado de valores não é lugar de brincar para quem gosta de ter resultado positivo, para quem quer ter resultado, ganhar dinheiro, ter tranquilidade, comprar coisas. Então, o mercado é um mecanismo para te dar dinheiro para você usar com outras coisas. Pega o dinheiro que você ganhou no mercado e vai gastar com o que você quiser. Aí lá você pode gastar com bobagem, pode torrar em outras coisas, tá beleza. Mas usa o mercado a seu favor para trabalhar o dinheiro para você. Não perde dinheiro ali dentro, não. Entendeu? É essa a ideia que eu quero passar. E faz parte do time das pessoas que ganham de forma consistente. E você pode escolher esse lado com esse tipo de decisão. Então, se você está ali alimentando esse tipo de ação que tem pouquíssima chance de recuperação, a chance de você melhorar isso. Então, põe o dinheiro numa empresa boa, você vai ter chance muito maior de ter resultados, porque existem estudos que mostram esses números, né? Que as empresas melhores têm mais chance de continuar sendo boas, as empresas ruins têm mais chance de ficar sendo ruins, e isso vai fazer com que o seu resultado melhore cada vez mais. Tá certo? Então, essa essência de saber dividir esse dinheiro nos momentos da aposta vai fazer toda a diferença aí ao longo do tempo. Tranquilo, gente? Queria saber se alguém tem alguma pergunta sobre esse tema de hoje, sobre algum erro que tenha cometido, quer comentar alguma coisa. Tem alguém que quer comentar alguma coisa, quer perguntar alguma coisinha, alguma empresa específica, algum investimento? Tá, gente? Então, assim, a ideia muito era essa, é passar um pouco uma perspectiva diferente, focada sempre na questão do método, né? Assim, de você ter um método definido, que o método tome as decisões por você, para você ficar tranquilo no mercado, você usar essas forças a seu favor para você ir gerando essa tranquilidade financeira, não ficar o sabor do que está acontecendo, né? Não ficar ali sendo jogado para lá e para cá com as notícias, né? Porque você vai ser bombardeado de notícias, você não precisa ligar para isso. Esquece, deixa o mercado trabalhar para você, tá? Deixa o mercado fazer as eficiências, né, gerar os resultados para você, e aí você vai colher os melhores frutos, tá certo? Obrigado, Marcelo, obrigado aí, tá? Que bom que você esteve por aqui, espero ter contribuído, esse é o meu objetivo, e Viviane também. O Arnaldo está perguntando aqui qual ativo que eu vejo. Para mim não tem dúvida que é a Vale, né? A Vale é óbvio que está de graça. Agora, quanto tempo ela vai levar para recuperar, eu não sei, mas 1 ano, 2 anos, 5 anos, vai cair mais 50% antes de subir, eu não sei. Mas que nesse momento ela ainda está totalmente barata em relação ao valor que ela gera e ao valor que ela vem, é uma, né? Mas tem várias, né? Mas a Vale é uma delas, né? Bradespar, Gerdau, enfim, tem várias, né, que estão ainda bem descontadas. A própria Petrobras ainda, né? Engraçado, a Petrobras já subiu 7 vezes o que ela chegou no auge da pandemia. Ela subiu só esse ano mais, sei lá, 20%, nem sei quanto já subiu. E que ela continua barata, é o trem mais louco do mundo. Então, assim, é isso que eu quero explicar, que a ação é uma coisa que as pessoas que ainda não têm conhecimento não conseguem entender o poder de multiplicação que existe nisso. Eu fico assim até empolgado com esse assunto, né, por causa disso, porque ela já subiu 7 vezes daquilo lá para cá, e porque eu estou contando os dividendos também, né? E quantas vezes mais ela vai subir ainda nesse ciclo? Mais 2, mais 3 vezes, ela vai para equivalente a R$80, R$100. Então, assim, às vezes a gente começa a investir. Eu vejo muita gente que tá, até esse é um dos motivos de eu estar aqui hoje, né? Que eu comecei a seguir tanta gente nova de mercado, que a pessoa não tem experiência de viver um ciclo grande de alta, ela não consegue entender
que a ação pode multiplicar 5, 10 vezes e ela fica assim, quando a ação sobe 30%, ela já quer vender, fica coçando ali, fica trocando de posição, tudo. Então, assim, isso é terrível, né? Obrigado, Maurício, que bom que eu tenho contribuído aí, né, de alguma forma. Assim, eu quero aqui, gente, plantar uma sementinha, não é para ninguém pegar um grande patrimônio e jogar tudo nisso e falar que amanhã vai ter... Mas é a pessoa abrir um pouco, né, conhecer, se experimentar, ver a possibilidade que existem maneiras seguras de se investir na bolsa, tá? Eu fico feliz de ter te inspirado de alguma maneira, tá, Arnaldo? É muito dessa ideia que eu fiz esse Instagram para poder inspirar as pessoas e agora eu quero ajudar de forma mais profunda com esse método, né? Fico feliz de plantar sementinha. Eu acho que assim, e o método de investimento, gente, cada um vai personalizando ele ao longo do tempo. Não tem uma regra única, tem que fazer isso para todo mundo, vai funcionar 100%. Não, porque os objetivos são diferentes. Cada pessoa tem um objetivo dentro do mercado. Então, pessoas têm mais necessidade de ter um dinheiro de curto prazo maior, pessoas têm mais necessidade de ter um dinheiro de longo prazo maior, pode precisar. Então, assim, o legal é que ele é moldável, ele serve para vários perfis de pessoas com objetivos diferentes, a gente consegue adequar esses percentuais ao longo da carteira, né? Então, o Marquinhos está comentando a respeito da Via Varejo, né? A Via Varejo, na verdade, eu acho que ela houve um grande influência, não sei se vocês conhecem, ele chama... Não, fugiu o nome dele aqui. Puxa vida, o cara é super famoso, alguém lembra o nome dele? Enfim, aquele influencer mega famoso, né? Ele ficava falando para as pessoas que Conga era 10, Vara era 20, Bradesco era 30, né? Incentivando as pessoas a investir nesse ativo, que ele via grande potencial, que ia ser a nova Magalu, que não sei o quê. E, no entanto, se você olhar os resultados da Via Varejo, se você procurar lá, por exemplo, tem um site que eu uso muito, que é um site mais básico de aplicação, por exemplo, que chama Fundamentos, com U, tá? Fundamentos.com.br. Dentro dele você coloca lá o nome da empresa no cantinho lá, e você vai ver lá tem a parte de resultados, né, de lucros lá, então que te dá uns... bem lembrado, o Rafael Ferri, ele mesmo, né? Esse cara é famoso no mercado, lá em 2012, ele estava dentro daquela bolha lá, ele foi investigado pela CVM, porque ele foi um dos responsáveis por ajudar a investigar, depois se livrou, não sei, eu nunca sei a verdade se foi mesmo ou não. Ele ajudou a inflar a bolha de uma ação que chamava Mundial. Essa Mundial, talvez vocês tenham algum produto dela, ela faz alicate de unha, cortador de unha, né? Essa empresa chama Mundial, alguns artigos de aço, né? Aço inoxidável. E falaram que a empresa ia fazer isso, fazer aquilo, não sei o que, a ação da empresa disparou e todo mundo comprava a empresa, que aquela empresa ia bombar, não sei o que. E ele era um dos caras que mais fomentava isso lá dentro daquele meio que ele trabalhava lá, incentivando as pessoas a comprar e tudo, não sei o que. E era uma grande bolha especulativa. Então as pessoas começaram, disparou. Quem foi esperto vendeu aquilo caro quando ainda estava subindo. O negócio tem um gráfico antigo da Mundial, você procurar no Google, você vai achar esse caso aí, que ela disparou, não sei quanto subiu, 3.000% em poucos dias, e daí a pouco o negócio voltou a quase zero, né, rapidinho. Trem, uma tragédia, né? Muita gente perdeu muito por causa de tentar especular e ganhar com aquilo ali. E ele fez mais ou menos isso com a Via Varejo, né? Ele ficou colocando pilha nas pessoas para poder comprar as ações da Via Varejo, que estavam baratas, que isso, que aquilo, que fazer aquilo. Então, mas na verdade a empresa só dá prejuízo, gente. A empresa lembra disso, gente. As cotações vão seguir os lucros da empresa. Isso é o básico. Se você tiver noção disso, você vai ter mais tranquilidade. Quando você compra uma ação, você está virando sócio de uma empresa. Você quer virar sócio de uma empresa que dá lucro ou que dá prejuízo? Gente, vamos ser racionais. Por que as pessoas na bolsa elas querem investir em empresas que dão prejuízo? Qual o sentido de comprar uma ação da Gol, linhas aéreas, da Azul que seja, da Oi, da Via Varejo, empresas ruins, empresas que dão prejuízo? A Azul em si é uma empresa melhor e tal, mas mesmo assim, financeiramente, né, o setor dela não ajuda, não é muito lucrativo e tal, mas é uma empresa boa, assim, pelo menos para viajar, né? A Gol é péssima, né? Então, assim, no sentido de resultados, de dinheiro, né? Tô falando aqui de investir com foco em ter dinheiro, ter uma renda, né? Então, você investe numa empresa que só dá prejuízo, como é que você vai tirar renda? Então, gente, são coisas, igual a gente fala assim, que às vezes as pessoas exorcizam, basta essa frase, né? Exorciza o óbvio, né? Elas gostam da fantasia. Isso aí é exorcizar o óbvio e gostar da fantasia. Ou seja, se você investir numa empresa que dá prejuízo, você está deixando de investir. Então você imagina que você vai investir numa empresa que quer ser sócio de uma padaria, perto da sua casa, alguém te convida para ser sócio daquela padaria. Aí alguém fala com você,
Você pode ser sócio da padaria comigo lá, e tal, não sei o que, tá vendendo muito e tal, só que a empresa só dá prejuízo. A cada 6 meses eu tenho que pôr mais 100 mil lá para ela continuar funcionando. Se eu não puser mais 100 mil a cada 6 meses, ela quebra. Eu tô fazendo isso aí há 10 anos já, a cada 6 meses eu ponho 100 mil na empresa. Faz sentido uma coisa dessa, gente? Se você investe numa Via Varejo, é isso que acontece. A cada ano, praticamente, ela pede para o sócio, para todo mundo que é dono dela, para colocar mais dinheiro na empresa. Eu não quero empresa que eu vou ficar pondo dinheiro na empresa, não, gente. Eu quero empresa para colocar dinheiro no bolso. É uma coisa que, assim, às vezes a gente não vê o óbvio. Aí na bolsa a pessoa acha que é diferente. Pô, se na padaria, que se você tivesse que colocar 100 mil lá de prejuízo cada 6 meses, você ia querer fazer isso? Você ia querer ser sócio dessa padaria? É uma coisa contra a lógica, contra o básico, e a pessoa vai lá e faz isso na bolsa. Ela vai lá e compra a ação da Oi, que dá prejuízo todo semestre, todo ano. Há 10 anos ela vem dando prejuízo, sei lá. A Via Varejo também, mesma coisa, lá 10 anos de prejuízo. Entendeu? Então, assim, é esse tipo de coisa que não faz sentido, né? Então é muito isso que eu queria passar mesmo. Tá certo? Bem lembrado, viu, João Paulo? É o Rafael Ferre, é o próprio. Letícia perguntou qual cálculo você vai saber se a ação está descontada. Então, o cálculo básico que eu faço, mais assim simples que tem, é a comparação, né? Tem um site aí, depois mais para frente eu passo isso, que compara o lucro que a empresa está gerando, vem gerando já há algum tempo, em relação à cotação da ação. E aí você consegue ter uma noção se ela está descontada ou não. Então, acontece muito, né? Aconteceu agora com o Bradesco, por exemplo. O resultado do Bradesco vem caindo, e a cotação também vem caindo, ou seja, o lucro dele está ruim. Então alguns bancos estão aumentando o lucro. Então a gente tem aqui o Banco do Brasil, está aumentando muito o lucro dele, cada trimestre ele apresenta um resultado fantástico. E o próprio Itaú, né, uma máquina de ganhar dinheiro, cada vez mais forte, potência de banco e tudo. E o Bradesco deu uma patinada, já tem alguns anos, fala a verdade, ele vem ali meio assim. Só que as ações caíram mais do que o tanto que o lucro caiu. Teoricamente existe uma oportunidade dentro de uma possibilidade dessa. Agora, uma empresa que vem caindo os resultados, talvez não seja o melhor para poder a gente, né, ter todo o foco ali. Pode ser uma opção de aproveitar uma oportunidade que ela tende a se recuperar, que é um banco que eu acredito que não vai quebrar, né, que é um banco muito forte, mas ele está passando um momento difícil. Mas mesmo assim, em relação ao tanto que caiu, a ação caiu mais do que a proporção do lucro caiu. Então, teoricamente, é uma ação que poderia ser analisada, né? Poderia até eventualmente ter algum tipo de aporte, mas com essa cautela. É diferente de uma empresa que vem aumentando os resultados, né? E o lucro não acompanhou mesmo tanto, como já, por exemplo, o Banco do Brasil, a Itaúsa, o Itaú e outros bancos mais. Tá certo, gente? Então, quero agradecer muito a todos que estiveram aqui hoje, tá? Pela oportunidade de poder compartilhar com vocês. Espero ter contribuído um pouco em dar algum insight para vocês, a possibilidade de abrir, né, principalmente para quem ainda não investe, perder um pouco de medo do mercado, deixe que você, né, tente entender quais os mecanismos podem te fazer proteger, né, para você usar o mercado a seu favor como um mecanismo de geração de renda crescente e não ter perdas com esse mercado, porque ele pode efetivamente colocar muito dinheiro no seu bolso se você souber utilizar ele a seu favor. Tá? Então eu quero plantar essa sementinha para as pessoas verem que investir não é só renda fixa, não é só imóvel, não é só abrir empresa. Você pode ser sócio dessa empresa através da bolsa e você não necessariamente precisa estar dentro da gestão dessa empresa. Tá certo? Então, finalizando aqui, obrigado a todos, tá? Obrigado a você, Vanessa, por estar aí, por todos que estiveram aqui também. Tá certo? Espero ter contribuído. Continuo lá no Instagram, a gente conversa por lá. Tá certo? Então, na segunda-feira, gente, queria, né, convidar vocês que ficaram aqui até o final. Eu vou fazer uma aula a respeito de todo o método na segunda-feira, tá? Então, quem ainda não se inscreveu, clique lá no link da bio. É só entrar lá no grupo do WhatsApp lá, porque na aula de segunda vai ser uma aula mais completa, né? Ou seja, na verdade, essa parte do investimento, ela vai ser só uma pequena parte do que vai ser abordado na segunda-feira. E a gente vai entrar também na parte de mentalidade financeira, que eu acredito que seja a base para poder ter realmente uma evolução na vida financeira, e também a parte de organização e gestão financeira, para aí sim poder investir, poder fazer outras coisas com mais tranquilidade a respeito dos perfis financeiros de cada pessoa. A gente vai abordar isso lá na live, então vai ser uma aula mais completa. E essa aula vai acontecer lá no Zoom.
Então por isso que eu chamo a atenção de vocês entrem lá no grupo, porque é lá que a gente vai enviar o link, tá? Não vai ter no Instagram aqui, não vai ter como ter acesso lá ao link da aula do Zoom. Então é importante que vocês estejam lá dentro do grupo do WhatsApp lá, tá certo? Quem não está ainda, entre lá no grupo e lá eu vou postar ainda alguns conteúdos aqui antes da aula, e agora estão faltando 6 dias para essa aula lá, e lá eu vou explicar mais um pouco de como funciona esse método completo, não só essa parte de investimentos aí, tá certo? Então obrigado a todos aí, boa noite aí, até a próxima, gente, até segunda-feira, na verdade.